Fala pessoal, Akira Yano, medicina tradicional chinesa. É um prazer te receber aqui no podcast e eu quero saber muito sobre esse universo, né? Que é tão assim fascinante, principalmente para mim que sempre admirei a medicina japonesa. E aí, seja bem-vindo. O prazer é meu, Sandro. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom termos esse canal de comunicação para podermos passar alguma informação nova que possa, com certeza, ajudar as pessoas. É muito interessante que eu fiquei vendo sobre você e vi que você nasceu no Rio de Janeiro. Sou carioca das Laranjeiras. Carioca das Laranjeiras. Mas detalhe, já tem 38 anos que eu não piso aqui, Sandro. É mesmo? Eu ia para São Paulo 2 vezes por mês, mas o Rio de Janeiro eu realmente me afastei muito porque os meus conhecidos, meus colegas, quase ninguém está no Brasil hoje e tudo acontece mais em São Paulo do que aqui no Rio de Janeiro para mim. Então foi uma questão de falta de oportunidade mesmo. Mas agora, de uma hora para outra, as portas se abriram e de repente, assim, um canal agora para vir para cá, eu acho que eu vou vir com bastante frequência para cá. Voltou para o Rio. Eu sou apaixonado. Voltei para as origens. Eu sou apaixonado pelo Rio também. Eu fui morar em São Paulo também. E tenho essa experiência da vivência em São Paulo, mas também fui criado no Rio, adoro Laranjeiras, já morei lá. É um bairro maravilhoso, né? Você ficou quanto tempo lá? 1 ano. Você nasceu? Fui embora. Lá ficou 1 ano e foi embora. Foi para Bahia, porque papai era contratado do Ministério da Guerra, então ele rodou o Brasil todo. Ele passava 2 anos num lugar, 2 em outro, então eu vivia feito cigano. Não dava tempo nem de organizar nada. Passava 2, 3 anos, mudava. Eu passei mais tempo depois em BH, onde eu tive a oportunidade de começar a fazer faculdade, passei uns 15 anos. Aí depois eu ingressei na equipe do meu irmão, a gente começou a viajar o Brasil todo de novo, aí fomos para a Argentina, enfim. A minha vida sempre foi muito de mudanças. E, finalmente, há uns 35 anos atrás, eu fui convidado para ir para o Nordeste e já estou em Natal há 35 anos. Olha que interessante, já fui para lá, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Que lugar lindo. Só é o problema do calor. O calor é muito quente, né? Se bem que hoje eu peguei 41 graus aqui, falei, gente, uma coisa, 41 graus hoje aqui no Rio de Janeiro. Interessante você falar sobre isso, né? Temperatura, um tema importante. A minha mãe ficou 9 meses, 270 dias, perto do Alasca, perto do Canadá, com menos 36 graus, no meio da neve. Maravilhoso. E ela mora no Rio de Janeiro, né? Ela foi para ficar 2 semanas, ficou 2 meses, acabou ficando 9 meses. E você falou que o Nordeste é quente, eu já fui para o Nordeste, e vale a pena, você que está aí assistindo, vai para o Nordeste, vai visitar lá a Pipa, Porto de Galinhas, vale a pena aí. São Miguel do Gostoso. Aí, ó, São Miguel do Gostoso, esse aí eu não conheço, vou precisar conhecer. É interessante, né, sobre a temperatura no corpo da pessoa, né? Como lidar com isso? Assim, no caso da minha mãe que foi para fora, ela teve que lidar com essa temperatura no corpo. Como tem pessoas também que estão acostumadas ao gelo lá, ao frio, e vêm para o Rio de Janeiro e tem que lidar com esse calor. Sobre a temperatura na medicina chinesa, você tem alguma coisa para me falar? Então, muito interessante, bem pontual essa sua colocação, Sandro. Eu, por exemplo, eu tenho... Vamos começar uma explicação mais básica. Eu tenho, por exemplo, um limiar de dor muito alto. Eu levei 25 pontos na perna sem anestesia, tá? Eu faço quase que extração de dente sem anestesia. Então, meu limiar de dor é muito alto. Esse limiar de dor é basicamente em função da química. Você nunca vai encontrar alguém com uma depressão, por exemplo, que tem um limiar de dor alto, de jeito nenhum. A maioria das pessoas depressivas, ou com uma baixa produção de hormônio, vai ter um limiar de dor muito baixo. Então, existe uma relação direta entre limiar de dor e a questão hormonal. Um paciente depressivo, com certeza, ele vai ter dificuldades de se acomodar com essas variações todas climáticas e mudanças de fuso horário e tudo mais. Eu tenho pacientes que não viajavam mais para a Europa porque não suportavam o frio. Não conseguiu sair do hotel por causa do frio. Depois que nós conseguimos recuperar, estabilizar essa questão química energética, eu tenho fotos de pacientes que até viajaram comigo depois, lá no Chile mesmo, só de short, sem camisa, gritando lá na neve, sabe assim, uma mudança radical. Então, essa questão da resistência a essas mudanças climáticas e tudo mais tem a ver basicamente com essa questão química, tem a ver com o limiar de dor, tem a ver com a questão de você conseguir se adaptar. A capacidade de adaptação tem a ver basicamente com a química, como eu falei há pouco. Para você
fazer qualquer tipo de tratamento, seja medicamentoso, físico, você vai sofrer algum tipo de estímulo e o seu organismo vai ter que reagir àquele estímulo. Então precisa de energia para aquilo. Então o que acontece muito? As pessoas se submetem a tratamentos medicamentosos, físicos, e falam, o resultado não está acontecendo. Eu digo sempre que, primeiro, não está acontecendo e não vai acontecer porque você não vai ter energia para poder reagir àquilo ali. Sim. É como você terminar um tratamento de câncer e botar você para correr uma maratona, você não vai conseguir, aproveitando essa situação. Eu tenho me deparado hoje muito, Sandro, com pessoas que chegam lá com diagnósticos, né, fechados, que diagnóstico é um negócio sério, né? Você rotula a pessoa, você estigmatiza aquela pessoa, você condena aquela pessoa a partir de um diagnóstico que eu diria que hoje em dia é feito de uma forma muito quase que responsável, tá? Solta, né? Porque como é que você vai avaliar alguém? Eu parto do princípio, Sandro, de que hoje em dia a maioria das pessoas, inclusive jovens e adolescentes, estão trabalhando no sacrifício no vermelho. Como é que você vai avaliar alguém, e principalmente patologias neurológicas mesmo, se você está totalmente deficiente? Imagine você, vamos fazer um teste físico com você para ver a sua capacidade física, mas antes disso você vai fazer assim 5 maratonas seguidas. Aí você volta de 5 maratonas e fala, agora vamos fazer uma avaliação com você. Vai ser totalmente falho, entendeu? Verdade. Então, você concorda comigo? Sim. Então, assim, o princípio é mais ou menos esse. As pessoas estão sendo diagnosticadas hoje em dia numa condição totalmente aquém da potencialidade dela, do normal, entendeu? Já é um grande... Por isso, tantos erros que eu me deparo todos os dias. E no meu caso, Sandro, erros que as pessoas foram condenadas, jovens de 20 e poucos anos de idade, em cima de uma cadeira de roda, e não vai recuperar mais. Interessante você estar falando sobre isso, porque eu faço faculdade de psicologia. Estou no 3º ano. E você é psicólogo. Sim. Então... Eu sou da linha corporal, tá? Que legal. Eu sou da época da bioenergética, da década de 70, 80 ainda. É das antigas, né? Assim, aqueles caras que começaram mesmo. Exatamente. Ali, isso nos anos 70, eu nasci em 73. Então, você nasceu em 73? Eu sou 73, Então, essa época aí, eu nem sabia de nada, mas, enfim. Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que eu aprendi na faculdade, que eu achei bem interessante, que diagnóstico não é sentença. Mas hoje em dia é quase que isso, tá? É isso que eu ia te falar, tem tudo a ver com o que você está falando, né? Que as pessoas ficam sentenciando as outras através do diagnóstico. E hoje em dia, com tantas patologias, com tantos diagnósticos aí, você tem situações onde você já é estigmatizado, já é rotulado em função de um padrão normal hoje em dia mesmo, né? Burnout. Já ouviu falar dessa expressão? Burnout? Burnout, já. Burnout, o que seria... Eu tive vários pacientes que me chegaram lá, inclusive, me chegou assim, doutor, será que você podia me dar um atestado, né? Porque eu tenho um diagnóstico, eu tenho essa doença de Burnout, né? Mas o que é o Burnout, gente? O Burnout, sim, quais as características de um paciente com Burnout? Ele é um paciente muito estressado, um paciente que tem uma dificuldade muito grande de lidar com a realidade do dia a dia, né, de desafio do dia a dia, não consegue enfrentar as incertezas do trabalho, as variáveis, a pressão que é jogada em cima. E qual é o tratamento para essas situações? Você vai ter que controlar a sua vida, você vai ter que ter a hora de entrar, a hora de sair do trabalho, você não vai se envolver em projetos que vão provocar um estresse muito grande, onde os horizontes não vão estar muito bem esclarecidos. Ou seja, se você for analisar o que é isso daí, todo mundo passa por isso. E qual é a solução? Você vai ter que mudar totalmente a sua vida. Vai ter que ter hora de entrar, hora de sair, não vai ter que se estressar, não vai se envolver em projetos que você não tem horizonte, que você não tenha certeza. Gente, as pessoas estão totalmente descompensadas já. As pessoas já estão totalmente fora do padrão. E se você começar a tirar, como no meu trabalho, as pessoas chegam lá e falam, fiz um tratamento agora, mas aí o médico falou, você tem que aprender a conviver com o problema, tá? Então você não vai poder mais andar de motocicleta, você não vai poder mais fazer jet ski, não vai poder mais jogar futebol. Uma pessoa de 20 e poucos anos de idade. Então, o objetivo não é esse, o objetivo é fazer com que você recupere a autonomia, que você possa fazer tudo normalmente, entendeu? E não começar a restringir tudo. Mas, infelizmente, o que acontece hoje, e principalmente a partir desses diagnósticos, né, e da forma como você tratar, de você lidar com aquele problema, uma frase muito comum, aprenda a lidar com o seu problema, aprenda a lidar com a sua doença. Eu parto do princípio que na medicina chinesa a gente diz, um problema é um problema, ele precisa ser eliminado na base. Sim. E aí a pessoa pergunta, como que se faz isso então? Por que as pessoas não se livram dos problemas? Porque elas administram? Primeiro porque existe toda uma estrutura que
conduz para isso daí, que manipula de forma que você fique refém daquela situação. Os problemas passam a ser muito importantes. Eu recebo pacientes lá, como psicólogo mesmo, que vão lá tratar de questões de relacionamento, de casamento, porque o meu marido, porque a minha esposa tem isso, tem aquilo, porque o meu marido tem 2 namoradas, ele chegava em casa sexta-feira, está chegando segunda-feira agora. Cada caso, hein? Cada caso, né? Falei, você me procurou para quê? Você tem um problema, você já identificou o seu problema. Basta eliminar o seu problema. Identificou, modificou. Não, e elimina aquele problema, mas aí por que você não elimina? Porque esse problema é muito valioso e é muito importante. Você não se livrou dele por quê? O seu marido é o problema. Você não se livrou por quê? Porque ele paga as suas contas, ele paga a sua vida de luxo, ele paga as suas viagens para a Europa. Não convém. Exatamente. Então, assim, o problema é muito importante e valioso. E a pessoa não quer se livrar dele. E o princípio é um problema e ele precisa ser eliminado. Você sabe como. Agora, você vai administrar então o problema. Agora é interessante porque o que você está falando, porque o que acontece? Na dependência química, que eu trabalho como terapeuta, né, acompanhante terapêutico em dependência química, e eu percebo que às vezes a família não quer resolver o caso do filho. Por quê? Porque se resolver o caso do filho, ela vai ter que olhar para ela. E ela está olhando para o caso do filho. Virou um vício emocional ali, uma dependência que tem muito a ver com o que você está falando. É o problema dela, né? E aí, quando o filho for internado, ou eu sou a favor de evitar a internação, sabe? Evitar ao máximo. Até meu trabalho de acompanhante terapêutico, eu faço de tudo para a pessoa não ser internada, né? Antes de uma internação. Mas depois que ela foi internada, eu atendo depois da internação, né? Quando a pessoa tem alta. Só que tem casos que não tem jeito, né? A pessoa tá agredindo a mãe, tá dando um tiro dentro do quarto, pega um revólver, começa a ser um perigo para ela, para a sociedade, para a família. Aí precisa ser internada antes que acabe numa prisão ou num caixão. E aí, aproveitando seu gancho, sobre isso. Sandro, nesses casos, né, que você falou, que a pessoa está fora de controle, né? Uma agressividade exacerbada, né, uma depressão profunda, uma questão química, que vai ser internado para ser fazer um tratamento medicamentoso. Na medicina chinesa, como a gente faria isso, tá? Isso que eu queria saber. Então, se você tem uma agressividade muito grande, sim, para pontuar, na medicina chinesa não tem psiquiatra, não tem psicólogo não, tá? É tudo uma coisa só. Você tem uma deficiência e o objetivo na medicina chinesa é você equilibrar aquelas 2 polaridades, yin e yang, né, positivo e negativo. O objetivo não pode ser positivo demais nem negativo demais. Não é bom ser positivo nem ruim ser negativo. O objetivo é o equilíbrio, está no equilíbrio das polaridades. Então, se você tem uma agressividade muito grande, né, o fígado tem sobrecarga. Fígado é raiva, rim é medo. Baço pâncreas, preocupação, coração, alegria e pulmão, tristeza. Você tem as emoções todas. Você tem a mais... Eu, por exemplo, lido com pessoas depressivas. Está com o meridiano do pulmão vazio, está com o rim vazio, está sem energia. A pessoa tem uma agressividade muito grande, sobrecarga de fígado. Eu chamo de ascensão do fogo do fígado. Aquela raiva está subindo. E aí, coincidentemente, o que acontece? A pessoa com aquela raiva, com a ascensão do fogo do fígado, a energia de baixo esvazia. Aí você passa a ter problemas sexuais, por exemplo. Então tem uma associação com órgão a uma emoção. Lógico que sim, como eu disse, na medicina chinesa não se dissocia isso. Né? Anda junto. O físico, emocional, energético, é tudo uma coisa só. E estamos falando de um circuito de 12 meridianos bilaterais e mais 2 centrais, 365 pontos. O objetivo é você equilibrar essas polaridades todas. É como um circuito. Se está sobrando muito de um lado, é porque está faltando o outro. Então, essa é uma coisa muito importante, tá? Na nossa medicina tradicional, você trata o sintoma, né? A pessoa está com uma depressão, dá um estimulante. Só que aí quando a pessoa fica muito estimulada, precisa abaixar, porque ele está surtando, tem que dar um remédio para abaixar. E fica nessa gangorra, sobe e desce. Porque você não trata a causa, fica tratando os sintomas. Então, dentro da medicina chinesa, você vai trabalhar no sentido de equilibrar esse circuito. Se você tem agressividade demais, como você falou aí, mas ao mesmo tempo a pessoa é considerada bipolar. Porque ele tem uma agressividade exacerbada, mas no outro momento ele entra numa depressão, ele vai ficar apático. E fica oscilando. E mesmo porque o próprio medicamento vai trabalhar nesse sentido. Ou seja, você vai tirar
a autonomia do organismo e o paciente vai ficar refém desses medicamentos. Verdade. Está depressivo, dá um estimulante. Está surtando demais, baixa e fica nessa gangorra. É verdade. E aí, depois de anos e anos e anos, o paciente está o organismo está em falência. Essa química, o organismo, o meu, o seu, todo mundo tem a capacidade de produzir isso. Então, o objetivo na medicina chinesa é fazer com que você recupere a capacidade de produzir isso, entendeu? De você equilibrar isso daí. E não ficar dependendo de medicamento. A pessoa que está nesse caso, como você colocou, que está num excesso, está nessa bipolaridade aí já, vamos entrar com recursos que na medicina chinesa são várias técnicas, né? A acupuntura, a fitoterapia, a dietoterapia, a massoterapia. Depende de cada caso o que você vai fazer. É um conjunto de técnicas. Eu digo muito que o meu trabalho hoje em dia, ninguém inventa nada hoje em dia, né, Sandro? Você hoje em dia, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Sim. Então, eu tenho pacientes que chegam lá e falam assim, doutor Akira, eu fui muito bem indicado aqui, centenas de pessoas me indicaram, e eu vim de Brasília, eu vim da Europa, e me explique como é o seu trabalho, a sua técnica, que técnicas você vai utilizar comigo? Eu falo, bom, eu vou utilizar técnicas de massoterapia, de quiropraxia, de fitoterapia, enfim. Eu falo, mas eu já fiz tudo isso já. Eu já fui para a China fazer acupuntura com o melhor especialista lá, eu já fui para os Estados Unidos para fazer Rolf, eu já fui para especialistas do mundo inteiro para fazer todo tipo de terapia que você está falando que vai fazer comigo. Por que eu vou ter um resultado com o seu tratamento se eu já fiz com os melhores? Não estou dizendo que você não seja bom, sim, mas eu fiz com os melhores. Eu falei, bom, a resposta é bem simples, tá? Na Gestalt terapia tem uma expressão que diz: o todo é muito mais do que a soma das partes. Sim. Você tem aqueles ingredientes, é como uma receita de um bolo. Se você tiver receita de um bolo, não quer dizer que você vai fazer um bolo que preste, entendeu? É como as notas musicais. Você pode compor uma sinfonia ou pode fazer coisa nenhuma. Então, o meu trabalho reside basicamente em organizar essas técnicas todas individualmente e de caso a caso. E aí nós vamos ter um resultado a partir do seu caso, que é totalmente diferente do outro, mesmo que você tenha o mesmo diagnóstico. Mas a forma como você reage é totalmente diferente. Que interessante que você está falando, que o meu trabalho também tem um pouco dessa linha, assim. Eu trabalho, cada caso é um caso, com cada paciente, e eu trabalho a maneira de pensar, o jeito de ser e a forma de agir. Porque está em colapso, né? A pessoa nas drogas, eu vivi isso, eu vivi 20 anos nas drogas. Sim. Eu fiquei dependente forte, né? De álcool, cocaína, crack, êxtase, ácido. Eu usei por 20 anos. Foram 7.300 dias. Tive 3 overdoses, uma tentativa de suicídio e tive um despertar espiritual. Depois desse despertar espiritual, dia 9 de janeiro vai fazer 12 anos que eu tive esse despertar espiritual. E depois desse despertar espiritual, depois de 3 anos que eu arrumei um jeito de viver sem a dependência da droga, do álcool, do cigarro. Eu parei de uma vez só com tudo. Imagina a minha abstinência qual foi, né? Minha mãe perguntava que horas são, eu já chegava com voadora. O que é? Não sei o quê. Meu humor foi muito afetado. No primeiro ano, eu era um cara muito estressado. E eu sou um cara alegre, de bem com a vida, extrovertido. Eu tenho um humor bem interessante. Meu pai também foi médico, né? Então ele também tinha um humor muito bacana. As pessoas chegavam chorando no consultório e saíam sorrindo. Meu pai tinha esse humor, minha mãe também tem. Então a minha genética é muito boa, né, em relação ao humor. Mas depois que eu parei com todas as drogas, o meu humor foi afetado. Eu fiquei com medo de perder esse humor, desse humor não voltar. E depois, ele só voltou depois de um ano. Então eu queria saber um pouco sobre o humor na medicina chinesa, entendeu? Porque eu sempre fui um cara que eu sempre admirei a medicina chinesa, não conheço a medicina chinesa, estou adorando as suas explicações aqui. Depois eu vou até assistir o podcast de novo para entender melhor. Na medicina, essa questão do humor, né, das variações de humor. Voltando aqui que nós estávamos falando sobre a questão da relação do órgão, né, do meridiano com as emoções. Se você está feliz,
você está com o seu Shen carregado, ou seja, você não está triste, você não está com deficiência de essência, né? O seu rim, o rim seria o Shen, seria a central de energia, seria a partir do rim que você distribuiria para os outros. Então, o humor de você ter raiva, por exemplo, a pessoa tem sobrecarga de fígado, o Hulk é verde. Por que o Hulk é verde? Porque a pessoa, quando está com muita raiva, você vai observar, Sandro, que a coloração da pele dela começa a mudar, ela começa a ficar meio amarelada e até meio esverdeada. Verdade. E a pessoa em estado colérico permanente, como eu atendo pessoas lá que... eu atendi uma senhora que ela tinha uma raiva mortal do marido, que eu descobri depois que ele tinha morrido há 25 anos atrás. E ela, quando falava dele, ela espumava. Sabe aquela espuma branca começa a sair? Seca, né? Sim. Essa mulher estava esverdeada. Eu falei, nossa, é por isso que o Hulk é verde, né? Que tem muita raiva guardada. Então, depois que a gente conseguiu recuperar, né, que melhorou essa deficiência dela, a cor dela mudou, a expressão dela mudou, né? As familiares falaram, nossa, parece que você rejuvenesceu 30 anos. Porque a química é que vai ser responsável por isso. Você não vai ter humor, você não vai ter energia, felicidade, eu digo, muito é químico, é hormonal. Não tem como você simplesmente falar, eu vou mentalizar, eu estou totalmente depressivo, deficiente quimicamente, eu vou mentalizar para poder melhorar isso. Gente, você pode até conseguir se você tiver uma atitude muito forte, mas depender só de você, principalmente quando você não tem de onde tirar, vai ser muito complicado. Quando você contou a sua história aí, falou que você passou por essa abstinência toda, que você se propôs a fazer isso sozinho, você é um super-herói, tá? Porque você deve ter feito das suas tripas coração, ou seja, você superou aquilo tudo sozinho, sem... Vamos pegar o seu caso, tá? Se eu tivesse tido a oportunidade, se você tivesse tido a oportunidade de nos encontrarmos, falar, Kira, eu quero me livrar dessa droga, me ajude nisso. Vamos fazer uma avaliação, você está com deficiência no seu rim, está com sobrecarga de fígado, está com deficiência no pulmão, ok, Sandro, vamos entrar com 4 fitoterápicos. Esses 4 fitoterápicos vão começar a fazer o seu organismo recuperar a capacidade de produzir essa química, porque você, tantos anos dependente químico, o seu organismo ficou totalmente falido. Então, o fitoterápico ele ia fazer com que seu organismo, progressivamente, de uma forma muito rápida, começasse a recuperar essa capacidade de... Fitoterápico é uma combinação de algumas ervas, 4 ou 5 ervas diferentes. Eu digo 4 ou 5 porque não é como na própria medicina, na fitoterapia, que você tem um problema e você trata aquele problema pontualmente. Como eu falei do circuito, quando você ceda de um lado, você tonifica do outro. Quando você tonifica de um lado, você ceda do outro. Então é um equilíbrio, é aquele jogo de vareta, tá? Sim. Se você puxa aqui, desmorona tudo. Então você tem que fazer toda a sua ação, precisa ser coordenada no sentido de prever tudo isso, tá? Se você vai sedar de um lado, você vai tonificar do outro. Se a pessoa está extremamente agressiva, não adianta simplesmente você tirar aquele excesso de fogo, né? Você precisa primeiro nutrir a deficiência, para que aquela deficiência dê suporte para você poder baixar aquele outro. Então, essa combinação é muito importante. Inclusive, estava comentando hoje sobre essa questão dos princípios da medicina chinesa, né? A medicina chinesa oriental tem sido utilizada, a própria acupuntura, né? Tem sido utilizada... Adoro acupuntura. Mas vamos lá. Mas eu não faço faz tempo. Eu fazia bem no início, aí um tempo atrás, porque, só para dar um parênteses aqui, eu não sei se é só comigo, eu não sei se é devido à minha criação, mas tudo relacionado à medicina chinesa e oriental, eu gosto, até antes de conhecer. Assim, me lembro que quem operou meu ombro foi o Dr. Idek. Ele parecido com você até. E aí, na hora de escolher os médicos, eu falei, eu quero esse. Eu não sei, parece que esses seus traços passam uma segurança. Perfeito. Pelo menos para mim, não posso falar pelos outros. Aí minha mãe falou assim, nossa, esse aí deve ser um bom profissional, mas eles têm os seus traços, oriental, sabe? Eu não sei se isso vem da sua ancestralidade. Pode ser da criação também, né? Do meu pai, não sei. Mas eu tenho uma tendência de acreditar na medicina chinesa, mesmo antes de conhecer. Perfeito. Então, achei interessante também tocar nesse assunto, que alguém pode se identificar, né, do outro lado. Com certeza. Então, a medicina chinesa, a medicina oriental, tem sido muito utilizada nas últimas décadas aqui no Brasil. Eu digo sempre que, nesse encontro das culturas ocidentais e orientais, o Ocidente se beneficiou muito mais do que o Oriente, com todos os ensinamentos da filosofia, da medicina. Hoje em dia, a gente fala de acupuntura, já faz parte do nosso dia a dia. Sim. Mas
Até nos convênios médicos estão aceitos. Antes Exatamente. não eram. Não, 50 anos atrás, quando o meu pai trouxe os primeiros acupunturistas aqui para o Brasil, foi lá em BH, Nossa Senhora, eram considerados como bruxo, feiticeiro, Polícia Federal, Conselho de Medicina, era uma confusão danada durante anos, anos e anos. Hoje em dia você vê todo mundo. O Conselho de Medicina diz que hoje é prerrogativa exclusiva dos médicos fazerem acupuntura, né? Todas as especialidades hoje já tem psicólogo, eu sou inclusive acupunturista especializado. Então, hoje os conselhos exigem essa especialização. Então, fisioterapia, psicologia, educação física, química, odontologia, todas as especialidades médicas da saúde hoje em dia já tem uma acupuntura como parte do processo terapêutico. Sim. Mas, apesar de tudo isso, a gente não tem uma legislação ainda que regula essa profissão. Então, a acupuntura hoje, a própria medicina oriental, como eu disse, tem sido utilizada de uma forma muito tropicalizada. Nesse processo, Sandro, o que tem acontecido? Você tem perdido princípios básicos que norteiam essa medicina. E aí, o resultado acaba sendo muito frustrante. É muito comum eu ouvir a pessoa comentar sobre isso, falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer umas sessões de acupuntura também. Não, acupuntura não, doutor. Acupuntura, eu tenho meu plano de saúde lá, eu já fiz mais de 150 sessões e tudo, isso não presta não, esse negócio, eu não gosto disso não. Porque a acupuntura, essas pessoas, é muito comum você ir para esses lugares que você vai numa clínica dessa, tem 10 macas, a pessoa chega lá, ele aplica aquelas agulhas, depois de meia hora alguém vai lá e tira e vai embora. Mecânico, né? Mecânico, não tem acompanhamento, não tem. Na medicina chinesa, Sandro, inclusive, tem a questão do dia, noite, meio-dia, meia-noite, pai e filho. O horário que você vai fazer, né, a aplicação é muito importante, porque cada meridiano desse tem um horário. Sim. Então, se você não respeitar aquilo ali, o resultado não vai ser muito bom. Então, por que os resultados têm sido tão frustrantes, tanto para os profissionais, quanto principalmente para os pacientes que se submetem a esse tipo de tratamento e que depois, no final das contas, de uma forma prática, você não vê nenhum resultado? E eu, ao longo da minha vida, que eu já trabalho com isso há quase 40 anos, Sandro, eu posso... 40 anos? Quase 40 anos já. Só em Natal eu estou há 35. Olha que é tempo pra caramba, hein? Tempo pra caramba mesmo. Só aí no Natal eu atendi mais de 80 mil pessoas, Sandro. Eu já atendo 3, 4 gerações lá. Então, paciente que eu atendi com 7 anos de idade já está trazendo os filhos para atender já ainda. Vamos supor, uma mãe que está vendo esse podcast e está com um problema com o filho, né? Com uma dificuldade com o filho, com algum vício, né? Seja álcool, ou cocaína, ou cigarro, ou mesmo no paciente que quer tentar uma saída. Qual seria o passo a passo, assim? Ele entrar em contato com você pelo seu Instagram, né? Uhum. Qual que é o seu Instagram? @Clínica Kirayano. O nosso Instagram pode acessar, que tem muitas informações lá. Mas deixa eu colocar outro princípio básico antes de você entender isso, Sandro. Na medicina chinesa, não se fala em genética, em hereditariedade. Sim. Fala-se de funcionalidade. Não é uma questão genética nem hereditária. A condição que a mãe e o pai, no momento da concepção, estão é que vai determinar essa carga energética. Hoje em dia, você observa, eu atendo pacientes com 4, 5 anos de idade, Sandro, já com problemas seríssimos, tanto estruturais quanto psíquicos e emocionais. Por quê? Porque funcionalmente, as mães hoje, as mulheres têm uma outra realidade, diferente de décadas atrás. As mulheres hoje estão no mercado de trabalho, disputando de igual para igual, assumem a responsabilidade da casa, mulheres que são presidentes, governadoras, juízas, empresárias, de ônibus, de táxi, ônibus, de Uber, enfim, ela tem um dia a dia extremamente desgastante. Então, elas estão energeticamente, quimicamente muito deficientes. No momento da concepção, essa deficiência vai determinar a carga genética, a carga energética. Por isso que as crianças são tão deficientes hoje em dia. Há décadas atrás, eu atendia pessoas de idade, pessoas adultas. Hoje em dia, como eu falei, eu atendo crianças com 4, 5 anos de idade já com problemas. Nessa depressão, nessa pandemia, eu atendi crianças com 12, 13 anos de idade. Com a pandemia, então, potencializou, né? Suicídio. E crianças de uma classe socioeconômica privilegiada, tá? Não estamos falando de crianças de comunidade que estão passando fome, não. Crianças de uma condição privilegiada. E
2, 3 episódios de suicídio, porque essas crianças já estão nascendo com essa carga energética baixa. Por isso você observa essas crianças já com tanta intolerância a glúten, lactose, baixa resistência, frustração, uma tendência suicida, tendência depressiva, porque as mães estão em deficiência. Então, mães em deficiência, no momento da concepção, vai determinar essa carga energética. E pais em deficiência vai determinar a questão estrutural. Mãe funcional e pai estrutural. Eu atendi uma criança lá de 12 anos de idade, que ela tinha 3 tentativas de suicídio, depressão... 12 anos. 12 anos. Depressão profunda, intolerância a tudo que você imaginar, alergia a uma série de questões e uma estrutura de alteração da coluna de uma escoliose de 56 graus. Porque o pai tinha 72 anos, quando ela foi concebida, e a mãe tinha 40 e tantos anos, escapando de um câncer. Ou seja, os dois estavam assim com o pé na cova, né? A menina nasceu totalmente deficiente. Então, na medicina chinesa, a gente não diz hereditário nem genético, a gente fala funcional. Funcional. Cabelo branco, por exemplo, né? Eu tenho 62 anos de idade, não tenho cabelo branco ainda. A pessoa fala, mas isso é genética, né? Porque você é japonês, você é japonês, não envelhece. Não, não tem nada a ver com genética. O meu cabelo só não é branco ainda porque eu tenho, né, o controle já desde cedo disso aí. O cabelo branco marca o primeiro momento da curva descendente. Quando o envelhecimento começa, o cabelo começa a ficar branco. Tanto que na China, uma curiosidade, Sandro, se você tiver cabelo branco, os chineses vão querer fazer negócio com você. Porque eles entendem que não vão querer? Entendem que você está velho, está doente, entendeu? Não vai querer fechar negócio. É muito comum o pessoal, quando vai para a China, lá para Singapura, eles pintam o cabelo de preto, entendeu? Quero conhecer Singapura, eu tô doido para conhecer lá. Então pinte o cabelo. Pintar o cabelo de branco, né? Se você ficar com o cabelo branco, eles não vão fazer negócio com você. Tem que estar com o cabelo preto. Se você tiver cabelo branco, eles não vão fazer negócio com você. Porque eles entendem que você está deficiente. Já não está batendo bem, pode ser. Então, hoje em dia, eu atendo pacientes com 25, 30 anos de idade com cabelo branco já. Interessante. Por quê? Porque já está deficiente. Você falou sobre suicídio. Eu também, como trabalho com dependência química, eu pego muitos casos de suicídio. Teve um dia aí que eu acordei 8 da manhã com uma mãe pedindo socorro para uma filha sobre suicídio. Quando eu fui ver, eu fiquei de 8 da manhã até 11 da manhã com 5 casos de suicídios, simultaneamente com 5 mães que não se conheciam, cada uma num estado do Brasil. Parece que combinaram, né? E todas pedindo ajuda para a filha, todas filhas mulheres, tudo assim, foi muito assim. Faixa etária. Era tipo 18 para 20 anos, assim. E aí até a faixa etária era semelhante. Eu falei, não é possível. Aí fui, né, ajudando, consegui através do meu trabalho a evitar 4 suicídios, mas um eu não consegui porque não deu tempo, a pessoa se enforcou. Mas os 4 que eu consegui através, né, do meu atendimento, eu fiz o acolhimento, escutei, né, que é a ferramenta mais importante do psicólogo. É a escuta. O acolhimento. Eu escutei, não julguei, não acusei, não condenei, né? E quando ela falou que queria se suicidar, eu falei assim, você pode me dar 24 horas? Ela, como assim? Não estou entendendo. Eu falei assim, não, eu só estou te pedindo 24 horas, eu não estou te criticando que você deva ou não tirar a sua vida. Eu só te peço 24 horas. Ela falou, tá bom, vou te dar 24 horas, mas depois eu vou me matar. Eu falei, tá bom, só quero 24 horas. Nessas 24 horas eu fui conduzindo ela a conhecer a força que ela tem e não sabe que tem. Perfeito. E aí eu consegui, sem julgar, sem acusar, criar essa técnica das 24 horas, né? E está dando certo. É algo que eu pratico mesmo. Esses dias outro paciente ficou comigo aí, ele falou assim, eu vou me matar, e mostrou os remédios e tal. Falou, pô, eu vou, narrou todo o suicídio. Aí deixei ele falar, depois que ele acabou, eu falei, acabou? Ele falou, acabei. Eu falei, você gostou de mim mesmo? Ele falou, pô, gostei, cara, você foi o melhor cara que eu já conheci, você é mó astral, não sei o quê. Mas gostou de mim mesmo? Ou você tá da boca para fora? Ele falou, não, gostei de você. Eu falei, então me dá 24 horas. Ele falou, não tem como te negar isso, eu vou te dar 24 horas. Mas depois eu vou me matar. Eu falei, tá bom, só me dá 24 horas. Tá até hoje comigo, meu paciente, toda semana. Então, assim, através dessa técnica, né, eu estou conseguindo ajustar. Agora eu queria saber, porque eu fiquei sabendo que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, né? E eu acho que hoje em dia até mais, viu? Até mais. Na pandemia, a quantidade de pessoas Isso que eu ia falar.
que eu tive a oportunidade de saber do suicídio, pessoas principalmente de uma classe socioeconômica privilegiada, tá? Sim. Pessoas que nasceram em berço de ouro e que crianças, adolescentes, pessoas jovens com 20, 30 anos de idade que cometeram suicídio. E a tendência suicida hoje em dia, lá no Rio Grande do Norte mesmo, tem uma cidadezinha chamada Serra Negra do Norte, que uma amiga minha até, que é psicóloga também, ela fez um trabalho lá sobre suicídio. O índice de suicídio nessa cidade é uma coisa assim absurda, uma coisa surreal. As pessoas espirrando ali tomam veneno de rato. E gosta de veneno de rato para se matar. Então, assim, é uma coisa que hoje tem... No Japão, por exemplo, no Japão o índice de suicídio é absurdo. Lá tem a floresta do suicídio, a ponte do suicídio, a estrada do suicídio. Todo mundo é suicida lá no Japão. O atendimento ao suicida lá é pronto. Nessas regiões, né, da ponte do suicida, nessa região, quando alguém se vê naquela situação, depois de 5, 6 minutos já tem toda uma estrutura já para poder atender. Porque o índice é absurdo. Brasileiros, inclusive, lá, que quando se deparam com aquela realidade, nossa senhora, o índice de suicídio é absurdo. Aproveitando a questão dessa questão do Japão também, a própria medicina, né, no Japão, não se usa mais essas medicinas tradicionais, porque é tudo alopático hoje em dia. Alopático. Eu recebo telefonema do Japão de pessoas querendo marcar para vir fazer um tratamento comigo. Falou, gente, eu trabalho com a medicina oriental, japonesa, as pessoas vão vir de lá para se tratar comigo? Porque eles estão doentes, Sandro. Eles estão doentes porque esqueceram desses princípios básicos hoje em dia. E tem o CVV, que é o Centro de Valor à Vida, 188, que você liga lá, né, quando você está querendo dar cabo da sua própria vida, né? Eu já tentei o suicídio. Então, o que aconteceu comigo, né? Vou falar de mim. Quando eu cheguei no fim de mim mesmo, que eu não aguentava mais, tive 3 overdoses, fazendo a minha família sofrer, e eu não aguentava mais essa vida de drogas. Eu estava com um pé na cova e outro pé na prisão. Então, eu via que eu ia morrer. E aí, nisso, eu falei, vou me suicidar. E aí, eu costumo falar que o suicídio, você quer matar a sua dor, né? Que você está sentindo naquele momento. Você quer matar aquela dor. Eu quis matar aquela dor, pelo menos é o que eu passei naquele momento. Eu estava com muita dor. Um pedido de socorro, na verdade. Pedido de socorro. E aí, nisso, eu falei assim, vou matar essa dor, vou me suicidar. Que é a solução perfeita, na minha cabeça, naquele momento, com a cabeça, uma cabeça suicida, totalmente disfuncional. Jeito de ser, maneira de pensar, forma de agir em colapso. E aí eu falei assim, não, é isso. Aí, o que acontece? A ideia do suicídio pousou na minha cabeça, só que eu não deixei ela formar ninho. Perfeito. Por quê? Porque eu estava no 7º andar, depois que eu fui saber disso, tá? Eu estava no 7º andar, olhei para baixo, e falei assim, se eu pular, vai amortecer na árvore, eu vou ficar na cadeira de roda e vou dar o dobro de trabalho para a minha família, que eu estava querendo pular para não dar trabalho. Depois eu fui saber no CVV, o andar, ele determina muitas vezes de um suicídio acontecer ou não. Porque se eu tivesse no 20º andar, eu não tinha raciocinado e pensado nas consequências do suicídio. Como eu estava no 7º e fiquei na dúvida, vai que não dá certo, isso me salvou, me ajudou a pensar. Aí eu comecei a pensar. Aí ao invés de pular, eu fui para o quarto, olhei no espelho, dei um tapa na minha cara. Muito bem. E falei assim, acorda, você precisa decidir agora. É no aqui e agora que a gente decide, não é isso? É a única hora. Eu preciso decidir agora. Sandro, você quer viver ou você quer morrer? E não é daqui a 5 minutos, é agora. E eu não vou sair daqui enquanto você não decidir. E o sucesso é uma decisão. A partir daquele momento eu decidi viver e ser o cara mais sóbrio do planeta. Né? Eu estou há 12 anos assim. E depois daquilo eu fui, né, lidando com as consequências dos 20 anos, né? De perdas, né? De prejuízos físicos, mentais, emocionais, espirituais, financeiros, de memória, né? E aí, depois de 3 anos limpo, eu falei, vou num grupo de AA, de alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, que disseram que é muito legal, que lá tem pessoas como eu, que superaram, que, enfim, tem no mundo inteiro, onde você partilha, um lugar que me falaram que você fica 10 minutos falando, ninguém te corta. Eu falei, nossa, que lugar raro é esse? Hoje em dia, a pessoa escutar o outro é muito raro, né? Todo mundo só quer falar, né? Falar. Na hora de escutar, por isso que a ferramenta mais importante do psicólogo também é a escuta, né? A escuta, lógico. E aí eu falei, vou conhecer esse grupo.
quando eu fui conhecer esse grupo, tinha uma senhora passando ali na Barra, eu falei, moça, onde fica o grupo de ANA? Ela falou, aqui. Quando eu fui subir, eu caí num curso de terapeuta de dependência química. Sim, o destino te levou para lá, o universo Exatamente. te conduziu para lá. É isso que eu queria saber sobre você, sobre o universo, sobre o destino, sobre essa arquitetura do poder superior, que cada um chama de uma forma, para um é Buda, para outro é Deus, para outro é natureza, que o ateu geralmente vê a natureza como poder superior. Eu vejo como Deus, mas tem gente que vê como Buda, e, enfim, cada um tem a sua forma de ver o poder superior. E eu queria saber como que, na medicina, né, chinesa, como que é isso do universo, né? Que o universo conspirou, né? Hoje eu sou terapeuta porque essa moça falou para eu ir lá e não era lá que eu estava querendo ir. Mas aproveitando as frases que você diz, né? Assim, você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, né? Sim. Mas pode impedir que ele faça um ninho. Isso. Exatamente o que você fez. Um passarinho pousou na sua cabeça, Perfeito. mas você vai-se embora, né? Perfeito. Isso vai acontecer sempre, Sandro. A gente vai estar sempre nessa luta do certo, do errado, do bom e do mal. A gente tem que partir do princípio de que isso vai acontecer. O urubu vai pousar na cabeça assim todo dia. Você tem que jogar ele fora e continuar seguindo. Perfeito. Nada é perfeito. Você vai se deparar com os desafios todos os dias. Mas eu acredito numa coisa básica antes, que é a lei do universo. Ação e reação, Sandro. Tudo é uma questão, tudo que vai e volta. Tudo que você... uma borboleta bate asas na África, vai criar um tufão do outro lado do mundo. Tudo está interligado. Existe um equilíbrio no cosmos. Então, para você, naquele momento, ter tomado aquela decisão, claro que foi um conjunto de situações. Tá? Você, claro que você teve que acessar esse seu lado divino para poder ter força naquele momento. E com certeza você teve que buscar, porque para ter chegado naquele ponto, imagine que você teve todas as oportunidades antes, com toda a sua energia, com todas as situações mais favoráveis. Foram 4 no anos entanto, tentando, você continuou ladeira abaixo. Mas naquele momento ali que você teve que tomar essa decisão realmente, como você falou, é aqui e agora. Não é nem ontem nem amanhã. E o universo realmente teve que conspirar naquele momento. E não foi por um acaso que você tomou aquela decisão. E não tomou a decisão naquele momento, você continuou tomando todos os dias. Todos os dias. Porque essa é a diferença. Você precisa ter energia para continuar tomando essas decisões. Nesse sentido que a medicina chinesa vai intervir, te dá condições, te dá energia para você fazer isso. Porque, vamos lá, Sandro, o que você fez é fora da curva, tá? Sim. Se você pedir para as pessoas, falar assim, vocês que estão nessa situação, vocês vão mentalizar, vocês vão concentrar e vai fazer isso que eu fiz. Sandro, eu acho muito difícil, tá? Verdade. Você como terapeuta, eu acho que também vai encontrar uma dificuldade. Se você pedir esse tipo de coisa, vai ter gente morrendo à torta e à direita por aí. Porque as pessoas não vão ter essa capacidade. Verdade. Então, a medicina chinesa, de alguma forma, nós teríamos que trabalhar juntos, tá? Na verdade. Vamos começar agora. Esse seu trabalho, né, de suporte, de acolhimento, claro, isso é maravilhoso, é importantíssimo. Sim. Agora, imagina se junto com isso eu estivesse dando um suporte para que a pessoa pudesse não só ouvir, mas entender e assimilar aquilo que você está dizendo. Ele vai ter energia para aquilo ali. No dia seguinte, ele vai acordar mais feliz já, Sandro, porque quimicamente ele já dormiu bem, ele já liberou uma quantidade de hormônio, tá? Serotonina, endorfina, dopamina. Então, ele já vai estar no dia seguinte mais feliz. Eu atendo pessoas que, doutor Akira, por incrível que pareça, eu não dormia há anos, mas hoje eu consegui dormir num sono REM durante 4, 5 horas. Eu acordei feliz hoje. Isso é químico, Sandro. Independente de qualquer outra coisa. Quando você mobiliza o potencial da pessoa, é maravilhoso. Como eu disse, eu tenho um limiar de dor altíssimo. Mas, além do limiar de dor, eu tenho a minha atitude mental também que me ajuda. Entendeu? Eu posso, com o meu limiar de dor, conseguir fazer tudo isso, mas só com o meu potencial mental vai ser muito difícil, Sandro. É verdade. Então, a gente tem que unir as duas coisas, tá? Como eu disse, não dá para dissociar, não dá para falar o meu é melhor, o seu não é melhor. Não tem isso não, entendeu? Forças, né? Tudo tem que ser trabalhado em conjunto, é uma questão interdisciplinar, como eu falei. Eu trabalho com psiquiatras também, eu trabalho com médicos no meu grupo, lá na minha clínica, médicos, fisioterapeutas, acupunturistas, quiropraxistas. Sim. Eu trabalho num conjunto, cada um fazendo, contribuindo de alguma forma. Claro que tendo o mesmo princípio, o mesmo objetivo comum, tá? Sim. Mas eu digo sempre que, infelizmente, na própria medicina, se as pessoas
abrisse um pouco mais, tentasse Leque, né? entender um pouco melhor a situação, porque hoje em dia existem as especializações e as subespecializações. Ok, isso é interessante, isso é bom, você adquirir um conhecimento mais profundo, mas quando você começa a ver o indivíduo como um pedacinho, né, porque eu sou um ortopedista especialista em joelho, eu sou um ortopedista especialista em dedo, você esquece que existe um ser humano por trás daquilo ali. É verdade. Então, você como terapeuta, como psicólogo, você vai ter que entender que, como eu disse, o todo é muito mais do que a soma das partes. Verdade. Você vai ter que trabalhar de uma forma a mobilizar tudo isso daí, físico, emocional, mental, psíquico. Então, o objetivo é esse. Encontros como esse nosso hoje, estamos aqui trocando conhecimentos, né, trocando experiências, para contribuirmos em quê, Sandro? Para melhorar a condição. Você falou, o que você diria para a dona de casa, para a mãe que tem isso um que eu quero filho, saber, entendeu? que está escutando. Primeira coisa, tá? Eu diria. Primeira Fala. coisa, tá? Essa questão de você ser paciente. Paciente é um termo bem interessante, né, Sandro? Paciente no sentido de passividade, né? Você, como muitos profissionais dizem, Passivo. né? Eu sou o doutor, você é paciente, ignorante, você vai fazer o que eu estou mandando fazer, né? Paciente, espere. Espere na sala de espera, espere o resultado do tratamento, espere 25 anos o resultado do tratamento. Gente, paciente não é paciente passivo, não, é paciente ativo, paciente que vai escolher o profissional, paciente que vai contestar, que vai questionar, doutor, eu estou aqui há uma semana, há um ano, há 10 anos, gente, cadê o resultado? Aquilo que eu te comentei, Sandro, a pessoa está fazendo um tratamento há 25 anos, você está esperando o quê para mudar? O resultado aconteceu, você está esperando o quê? Que uma fórmula de fracasso, que nunca deu certo, de uma hora para outra vai ser fórmula de sucesso? Gente, se um dia uma fórmula foi de sucesso, pode ser que um dia seja uma fórmula do fracasso, e você tem que mudar. Agora, se você tem uma fórmula do fracasso, que você está vendo o resultado todo dia fracassado, e você continua, gente, isso é estupidez. Mas vamos lá, é uma estupidez que é condicionada. Não foi da noite para o dia que você se tornou passivo, né? Onde você delegou a responsabilidade do seu bem-estar, né, da sua vida, a um profissional. Né? Ok, que você precisa de pessoas que te orientem, pessoas que tenham mais conhecimento que você. Esse é o nosso papel, Sandro. Verdade. Você está estudando para isso. Eu estudei, eu já trabalhei isso há 40 anos. Eu tenho uma experiência que eu vou partilhar com você. Eu vou tentar ajudá-lo dessa forma, mas você tem que sair desse lugar de passividade. Você, mais do que ninguém, precisa adquirir o conhecimento de quem é você. Como você funciona. Eu durmo só à tarde, Sandro. E tem gente que fala, eu tenho insônia. Eu já descobri que a maioria das pessoas não tem insônia, tem só biorritmo. Cada um tem um manual. Lógico. Tem gente que vai dormir melhor a partir das 6 horas da manhã até meio-dia. Como é que eu vou dormir às 6 horas até meio-dia? Eu vou tentar dormir às 8 e passo a noite inteira embolando na cama. Então, paciente no sentido de ser ativo. Você vai ser paciente de ouvir as orientações. Nós estamos aqui para isso. Nós, profissionais, estamos aqui para isso. Para orientá-lo, para acompanharmos, para conduzi-lo, né? Mas use o seu senso crítico, tá? Não se resigne diante de um diagnóstico. Eu vejo pacientes que recebem um diagnóstico e que condenaram para a eternidade uma paciente que foi diagnosticada como leucemia. Justifica e ela fez 1 ano de tratamento e depois de 1 ano ela estava totalmente acabada, caiu os cabelos, a pele ficou toda manchada, ela ficou infértil. E depois descobriu que ela não tinha uma leucemia, ela tinha uma anemia profunda. Aí eu falei, mas quantos profissionais você consultou? 1. Gente, quando a decisão, quando a opção que você tem é muito drástica e radical, nós temos um leque de opções. E o nosso objetivo, acho que é esse, o seu, o meu também, Sandro, é de estarmos aqui, né, utilizando esse recurso, né, de comunicação para darmos uma oportunidade, para darmos uma alternativa para você. Então, apesar de eu ser oriental, de característica do oriental é ter, né, paciência, né, o pessoal fala, doutor, aqui ele é muito paciente, né, ele é muito zen. Eu falo, gente, eu não sou zen não, gente, eu sou muito zen paciência, tá, na verdade. Eu sou totalmente zen paciência. Se o resultado não acontece para mim, eu sou zen paciência. Acontece, tá? As mudanças acontecem rápido. Essa história de que demora muito. A mudança acontece que limita, agora. Né? Passado e futuro é ilusão, gente. Buda dizia, a fonte de toda dor, sofrimento e miséria do mundo é a ilusão do ser humano, da consciência do passado e do futuro. A única realidade que existe, o único momento que você tem o poder de mudar a sua vida, como você teve esse momento, Sandro, aqui e agora. Não foi nem ontem nem amanhã. Você tomou a decisão naquele momento. E teve que tomar essa decisão e perpetuar, continuar tomando essa decisão todos os dias, aqui e agora.
Esse é um princípio básico da medicina oriental. E o que o Akira está falando aqui agora é o que eu faço todo dia. Eu costumo falar que o comprometimento emocional é o combustível da vitória. Então eu sou comprometido com o meu tratamento, né? Perfeito. E hoje, através da minha experiência, eu consigo tocar, né? E ser um instrumento aí na vida de muitas pessoas. Eu costumo falar que o meu método é integrado, né? É um tripé, né? Seria um tripé, mas é integrado, sólido, líquido e gasoso, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, né? Trindade. Então, assim, qual que seria? A minha subjetividade, a minha experiência, que foram 20 anos de drogas, 20 anos manipulando, negando, projetando, mentindo, enganando a minha família para pegar dinheiro, enganando a polícia para subir no morro, enganando o traficante para depois pagar, ficar devendo ao traficante, sumia. Então, assim, eu vivia nessa vida disfuncional, né, de drogas. Autodestrutiva, autopunitiva, autodestrutiva. São 7.300 dias. Barbaridade, você está contando. Contei 20 anos. Então, essa experiência virou uma faculdade ali para mim, né? Porque essa experiência, eu costumo falar que a minha história é a minha maior riqueza. Essa história me ajuda nos tratamentos. Então, esse é um dos pilares, né? O outro pilar são as técnicas, todos os cursos que eu fiz de inteligência emocional, vai fazer. A faculdade de psicologia, todas as técnicas, curso de terapia, o que eu estou aprendendo com você aqui também, porque eu acredito que a saúde mental é uma via de mão dupla. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Tem que ter essa humildade. E isso é muito importante. E a espiritualidade, que não é religião. É eu acreditar numa espiritualidade que me ajuda, como você falou, que no agora, a divindade. Adorei esse termo, divindade. Foi aquele momento do agora que eu decidi no espelho. Foi um momento divino mesmo, comigo mesmo. Conexão, né? Com você. Aquele encontro comigo mesmo. Perfeito. E eu estava na faculdade de psicologia, eu adoro o existencialismo, né? Uhum. E o professor, quando ele ia dar aula, ele falava assim, eu não sou mais o mesmo da semana passada. Eu sou um outro professor hoje. E vocês são outros alunos. Então eu não sou mais o Sandro do podcast da semana passada. Agora eu sou um outro Sandro. E depois, amanhã, vai ser um outro Akira, um outro Sandro. E eu queria saber como que é isso na medicina oriental, né? Assim, chinesa, né? Do existencialismo, né? Do existir, do viver. E eu até falei do caso das 24 horas para o meu professor, e ele me elogiou, falou assim, poxa, Sandro, o que você fez com esses pacientes foi um manejo clínico. Você manejou, igual você maneja um barco, a vela, você foi manejando, e em nenhum momento você proibiu o cara de se matar. Você só pediu 24 horas. E aí conduziu ele para um lugar de vida e tirou ele do lugar de morte que ele estava. Você pediu para que ele estivesse no único lugar que ele deveria estar, que era aqui e agora. Isso, cara. Então ele estava perdido nas lembranças do passado, das frustrações, nas expectativas já frustradas do futuro também. Você naquele momento falou assim, eu só quero que você fique aqui agora comigo, não precisa nem 24, me dá um minuto aqui, fique comigo aqui agora. A mudança só vai acontecer agora, Sandro. O resto é ilusão. Passado e futuro é ilusão. Essa ilusão que faz com que todas as pessoas se percam nas frustrações do passado, nas lembranças do passado e das expectativas do futuro. Eu vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando eu tiver a mulher perfeita, quando eu tiver o homem perfeito. Isso nunca vai acontecer. É como você amarrar uma cenoura na cabeça de um cavalo e ele vai passar o dia inteiro tentando pegar aquela cenoura e não vai conseguir chegar nunca, entendeu? Você se ilude, né? Você vive de uma ilusão. Se não for aqui agora, o resto é ilusão, Sandro. O existencialismo, né? Isso eu aprendi de uma forma bem prática. O meu pai era um samurai. Meu pai foi o que trouxe jiu-jitsu para o Brasil, inclusive. Tá? Que legal. Foi na década de 30. E eu aprendi com ele, né? Ele dizia que o seu limite de ontem não seja o mesmo de hoje e que o seu limite de hoje não seja o mesmo de amanhã. Eu tive que aprender ali na marra. Eu levava mais de 1.200 quedas por dia. Então, eu sei o que é isso, tá? De viver cada momento, de superar os seus limites. Eu aprendi de uma forma muito prática, né? A queda faz parte do seu processo de crescimento. Não tem como você crescer se você não cair. Então, eu nunca tive medo da queda, porque eu caía 1.200 quedas por dia. Eu caía e levantava, caía e levantava. Então, como o samurai vê a perda quando ele perde numa luta? Você conhece aquela expressão harakiri?
Não. que é aquele ritual do samurai de cortar a barriga. Ah, tá. Chama harakiri, né? Hara barriga, kiri cortar a barriga. O samurai, quando ele... Nós somos 2 samurais e eu te venço. Sim. Se eu considero você um oponente honrado, eu permito que você faça o harakiri. Ou seja, a crença era que você iria abrir o seu hara, que é um ponto sagrado, e o seu espírito iria emergir desse ponto e ascender para um local sagrado. Então, eu permitiria que você fizesse o harakiri. Caso eu não considerasse honrado, eu cortaria a sua cabeça e você ficaria com o seu espírito preso aqui na Terra, entendeu? Entendi. Então, é uma questão de honra, é uma questão de... Então, o oriental, tanto que existia o kamikaze. O kamikaze qual era? Aquele soldado na época da guerra que se atirava em cima em cima de navios, em cima de quartéis, para poder... ele, uma vida, matar milhares de vidas. Mas qual era a crença dele, né? De que ele, a partir do momento que fizesse isso, ele ressurgiria no paraíso como herói. Tanto que tem casos de kamikazes que não conseguiram completar a missão e ficaram escondidos na selva durante 20, 30, 40 anos, entendeu? Desonrados. Então, para o japonês, para o oriental, na medicina, na filosofia oriental, essa questão do existencialismo, né, a questão do aqui e agora, da morte, né, é uma questão que é totalmente diferente. A morte é como um processo normal. Você nasce, você ocupa esse corpo, depois você troca, você ascende, você volta. O budismo também não é exatamente isso. Sim. Inclusive o budismo diz que você tem que respeitar todos os bichos, porque você pode ter, na próxima encarnação, vir como um cachorro, como um gato, como uma minhoca, entendeu? Então, por isso, essa veneração dele por tudo que existe no universo, por todos os seres, né, viventes, porque a crença é de que o espírito ele é imortal e não necessariamente você viria como homem, como ser humano, mas você viria como qualquer outra existência. Então, esse entendimento do aqui e agora, da morte para o oriental é totalmente diferente. Então, a própria medicina ela vai trabalhar em cima dessa questão de você equilibrar o todo, o tal, o todo, o yin e o yang, o certo e o errado, dia, noite, dentro, fora, bom, mal. Para que o equilíbrio exista, precisa existir as 2 polaridades. Então, se você está yang demais, se você está positivo demais, você vai ter febre, vai ter infecção, vai ter dores. Se você está yin demais, você vai ter frio, vai ter febre, vai ter insônia, vai ter depressão. Então, não existe essa coisa de você ser positivo demais ou negativo demais. O equilíbrio, toda a medicina, toda a filosofia reside no fato de você equilibrar os opostos. E tudo vai acontecer, tudo vai... Eu tenho 62 anos de idade e eu nunca fiquei doente, Sandro. Eu nunca tomei remédio em toda a minha vida. E eu também não, isso aí eu também nunca tomei remédio, graças a Deus. Como é que eu consegui isso? Não estou pedindo para vocês também que tomam uma caixa de medicamento parar de tomar medicamento não, tá, gente? Sim. Claro que não. Você vai ter que adquirir condições para que o seu organismo vá se livrando disso daí. Então, como eu disse, procure alternativas. Nós estamos aqui hoje oferecendo uma outra alternativa. Sandro no trabalho dele, eu no meu, estamos aqui falando com vocês, contando a nossa experiência de vida, partilhando nossos conhecimentos, na tentativa de quê? De ajudá-las, de ajudar essas pessoas a minorar o sofrimento e mostrar que não é tão difícil, nem impossível como muita gente que chega naquele momento ali que está na beira do abismo. Por que essa pessoa está na beira do abismo? Porque ele não tem mais nenhuma alternativa. Sim. E com certeza, gente, tem N alternativas. Agora é o momento de tomar essa decisão. Sempre existe uma alternativa. Nós estamos aqui hoje oferecendo N alternativas, condições de você manejar com as suas dificuldades. Você com o seu trabalho, com o seu suporte, com o seu acolhimento, na própria medicina chinesa, de dar um suporte químico mesmo para isso, entendeu? De trabalhar essas deficiências que você tem. Porque eu olho para você, eu reconheço. Você está com deficiência de essência, está com deficiência de rim, está com uma sobrecarga de fígado. Gente, é muito fácil. Vamos cuidar disso, vamos equilibrar isso. Isso vai acontecer, Sandro, não é daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, isso vai acontecer amanhã, semana que vem, você vai estar melhor, você vai estar livre desse problema e o mais importante, vocês precisam entender que um problema é um problema, ele precisa ser eliminado, não adianta administrar problema. Se você tem uma depressão, toma um antidepressivo ad eterno, você tem uma hipertensão, toma um hipertensivo ad eterno. Você vai administrar um problema e quando você administra um problema, Sandro, ele vai acompanhá-lo a vida inteira. Então, pessoas com 50 e poucos anos de idade
tem um acúmulo, tem um arsenal de doenças, de remédio que eles tomam. Chega na farmácia, eles parecem que está no açougue, né? Pega quilos e quilos de remédio. Inclusive, as farmácias hoje são verdadeiros shoppings, né? Nossa Senhora, a pessoa faz feira na farmácia. 2 sacolas gigantes. Exatamente, toda a estrutura te convida para isso. Toda a estrutura. Aquilo ali é tudo muito bonito, tudo muito colorido. Os produtos estão perto do caixa, tem alguns mais de forma estratégica nas prateleiras. E esses suplementos que as pessoas tomam hoje em dia, N suplemento. Quem precisa de suplemento, gente? Você precisa fazer o seu organismo recuperar a capacidade de recaptar isso. Uma coisa bem simples, uma osteoporose. Todo mundo tem uma osteoporose depois dos 40, 50 anos de idade. É normal, tem que tomar um suplemento de cálcio. Gente, não precisa não. Você precisa fazer o organismo recuperar a capacidade de reter esse cálcio, esses minerais. Toda pessoa depressiva, você como terapeuta, como psicólogo, sabe que ele tem uma deficiência química, ele tem uma deficiência de zinco, de magnésio, e a pessoa não tem na alimentação tudo isso? Claro que tem. Eu trabalho com pacientes de uma classe privilegiadíssima, e não tem na alimentação todo isso. Claro que tem, o problema é que não segura nada. É uma peneira com furo muito grande que vaza tudo, entendeu? E o que a gente precisa fazer é fechar isso, é fazer com que você recupere essa capacidade de recaptar. E, independente de qualquer coisa antes, eu hoje como psicólogo, eu digo isso para você, Sandro, vamos fazer uma psicoterapia, vamos fazer um acompanhamento, ok, isso é imprescindível, principalmente dentro de uma sociabilização, mas antes, se você está quimicamente refém de alguma química, gente, vamos ter que bater fogo com fogo, vamos ter que entrar com uma química para fazer com que aquilo ali seja dissipado, que você recupere a capacidade de recuperar isso daí e não ficar dependente disso. Você perguntou qual a diferença do remédio que você toma. Você vai trocar um remédio por outro? Não, na medicina chinesa, diferente da alopatia, que dá o que o seu organismo está produzindo, na medicina chinesa, as fitoterapias mesmo, eles vão dar a capacidade do seu organismo recuperar, de recaptar o que ele não está produzindo. Você não vai ficar refém daquilo. Nós vamos te dar uma independência, na verdade. Nós vamos te dar um suporte inicial para que você possa sair daquele buraco. A partir dali, você vai administrando. Esse é o objetivo. Acreditar é importante também, acreditar no processo, né? Claro que sim. Claro que sim. A crença é muito importante. Porque a crença vai cair no que você fez. Você teve um momento que você decidiu, mas você teve que decidir, tomar essa mesma decisão N vezes, Sandro. Até hoje você tem essa decisão, você reforça a decisão, você ratifica essa decisão que você teve. Então não adianta você, um minuto, sempre, todo momento, como nos alcoólicos, você não vai parar de beber para sempre a partir de agora, não. Você não vai beber hoje. Hoje, só hoje. Porque se você falar assim, você a partir de hoje não vai beber nunca mais, vai tomar uma cachaçada e vai morrer ele de porre agora. Eu falei para um paciente meu, tá limpo há 5 anos, né? Aí eu falei para ele, e aí, tá conseguindo, né? Tá dando certo? Ele falou, você falou para mim, não bebe hoje, só amanhã, ou amanhã nunca chega, então eu tô limpo há 5 anos. Agora diga para ele, você nunca mais vai beber então. Aí, ele vai tomar um porre aqui hoje mesmo, entendeu? É a atitude mental, né? É neurolinguística. Isso aí. Né? O cérebro não tem senso de humor. Então, você tem que ter muito cuidado. A pessoa fala assim, porque, nossa, eu perdi 5 quilos. Ai, meu Deus do céu, eu perdi 5 quilos, mas recuperei, já ganhei 4. O cérebro não tem senso de humor. O cérebro, você diz, você perdeu, ninguém quer perder. O que você perde, você quer recuperar, gente. Então, assim, você não pode dizer, eu perdi 5 quilos, tem que dizer, eu fiquei mais magra 5 quilos, porque o cérebro entende que quanto mais, melhor, entendeu? E no dia a dia. Então, essa neurolinguística é uma ferramenta muito interessante também. O que você diz, né, como na própria a palavra se faz carne, né? Então, é importante você condicionar a sua mente, né, doutrinar você, educar sua mente, né, com pensamentos, com atitudes, com a prática diária. E, como no Oriente, né? Tudo é uma prática. Tudo é uma prática. É uma coisa de você fazer todos os dias. Milhares de repetições e a perfeição emerge. Isso, a prática leva à perfeição. A perfeição. Eu costumo falar no atendimento, a pessoa chega para mim e fala assim, e aí, qual é a solução? Aí eu olho para a pessoa e falo assim, mas eu não estou aqui para te dar solução, eu não sou mágico. Aí eu falei assim, a gente vai construir a solução juntos. Mas como assim juntos? Aqui e agora. Aqui agora a gente na sessão vai construir uma solução para o seu caso. Cada caso é um caso, cada um tem a sua subjetividade, as suas questões, então a gente vai descobrir juntos uma solução para o seu caso. Ué, não é você que vai me dar a solução? Você não é o terapeuta? Eu falei, eu sei que eu sou terapeuta, mas a gente vai aprender juntos, a gente está construindo conhecimento juntos e a gente vai achar uma solução juntos. Talvez não seja nessa sessão,
Talvez seja numa próxima. Mas depende mais de você do que de mim, porque é você que tem que agir. Lógico, a decisão é sua sempre. Eu não posso agir por você. Eu não posso acreditar mais em você do que você mesmo. Eu digo muito, Sandro, que eu sou, independente de ser terapeuta, psicoterapeuta, terapeuta ocidental, oriental, eu digo que eu sou um facilitador, tá? Eu estou aqui para facilitar a sua vida, para te ajudar a se conduzir como facilitador. Eu vou te ajudar... Facilitador. Facilitador. Gostei desse termo. Eu vou facilitar o seu processo, com ferramentas, com a minha experiência, aqui e agora, sempre. Você me falou algo muito interessante que eu vou guardar para minha vida, sabe? Porque eu gostei muito de te conhecer, de falar com você. Não tenha dúvidas que eu vou te visitar lá. Eu acredito muito... Vamos trabalhar juntos. Vamos, então, isso que eu ia te falar. Eu acredito muito que a linha do meu trabalho tem a ver com a sua linha. Com certeza. Tem muito a ver. Eu percebi uma empatia muito grande. Eu sou um cara muito intuitivo também, né? E uma coisa que eu percebi em você, Sandro, com toda a sua história, né? Você se importa. Não é um paciente, é uma pessoa que você tem ali na frente, entendeu? Porque você se identifica com ele, porque você passou por isso daí, entendeu? Sim. Então, na medicina chinesa tem uma coisa que chama-se a lei da intenção. O desejo do terapeuta vai fazer uma diferença enorme, Sandro. Eu me importo. Com certeza. Esse é um diferencial. Me importo porque mesmo. você não é um número, você não é um protocolo, você não é um prontuário. Você está ali diante de um ser humano. E você, diferente talvez da maioria, você sabe exatamente o que é isso, porque você esteve ali. Eu passei então por você isso. se identifica com ele. Daí, eu tenho certeza que é por essa identificação que as pessoas que você vem acompanhando agora têm tido um resultado tão grande. Porque ele se identifica com você e você se entrega a ele. Então, esse desejo que você tem, que eu tenho, Sim. Né? A intenção do terapeuta. Sim. A pessoa pergunta aqui, qual é o seu segredo? Eu falei, gente, minhas técnicas, meus conhecimentos, Mas ok, isso é ama. importante. Mas se eu não me importar com você, Sandro, não vai funcionar. É verdade. Então, essa questão da humanidade, essa questão da conexão, né? De você criar esse campo energético, de você tocar na pessoa e isso fazer a diferença, entendeu? É aquilo, né? Domine todas as técnicas, conheça todos os conteúdos, mas na frente de um ser humano, seja um ser humano, né? Só entende de lágrimas quem já chorou, né? Perfeito. Então eu costumo falar assim para eles: por que eu vou te julgar se eu fui pior que você? Aí o cara, é mesmo. Eu falei, cara, eu fui pior que você. O que você está causando aí na sua vida, na vida das pessoas? Eu sei que você, ao mesmo tempo, quer parar de usar, mas ao mesmo tempo você não se vê sóbrio. Então é um conflito psíquico. A sua engenharia psíquica está em colapso. É o jeito de ser, a maneira de pensar e a forma de agir. Então, eu estou aqui para você refletir. Então, você que está aí do outro lado, se precisa de ajuda, pede ajuda para mim ou para o Akira. Pede ajuda. Pedir ajuda é um ato de coragem e sabedoria, e não de fraqueza. É importante pedir ajuda, e muitos estão pedindo ajuda. No meu Instagram, as pessoas escrevem assim: eu só estou pedindo ajuda porque você pediu para pedir ajuda aí nos vídeos, porque eu não queria pedir não, mas eu ouvi você falando 5 vezes para pedir ajuda, e na 6ª eu pedi. E tem uma tendência da pessoa não pedir ajuda, porque tem vergonha, medo de ser julgada, de ser criticada. O próprio julgamento, né, Sandro, que é uma coisa assim terrível, esse julgamento permanente é que congela as pessoas. Então tem um princípio da Gestalt terapia, né, que eu sou um Gestalt terapeuta também, que é o aqui e agora, né? Eu adoro Gestalt terapia. Que tem uma conexão muito grande com o Zen budismo, toda a filosofia oriental, por isso eu me identifiquei muito também com a Gestalt. Adoro essa matéria na faculdade, Gestalt terapia. Gestalt terapia. Então, a expressão é awareness, aqui e agora. A expansão da consciência. Quem é você hoje? Quem é você, Sandro, hoje? Né? O que você quer hoje? Hoje, né? Aqui e agora. O passado, o futuro, não existe. E a questão de expandir a sua consciência do aqui e agora. Detalhe, sem julgamento. O Criador cria e contempla suas criações sem julgamento. A partir do momento que você chega no aeroporto, você não sabe para onde vai. Gente, não sai batendo de um lado para o outro, não. Bota as malas no chão, olhe para todos os lados, faça um reconhecimento de área e a partir daí você vai se direcionar naturalmente. Então, essas atitudes de contemplar suas criações, não importa se você fez certo, se fez errado, você vai contemplar tudo isso como Criador, que ele cria e contempla suas criações sem julgamento. A partir daí, você se conecta com o seu eu aqui e agora, que é a única realidade. E aí você vai, com certeza, encontrar a resposta, você vai encontrar, tomar a decisão correta. Interessante. Eu costumo falar que vem os pacientes falar muito do passado para mim, né? Passado. Eu falo assim,
se o passado fosse bom, ele era presente. Era presente, como o próprio nome diz, um presente. Presente. E aí eles, não, mas o passado... Eu falei, você está dirigindo um carro, você olha pro vidro dianteiro ou pro retrovisor? Não, pro vidro dianteiro. Então por que você na vida está olhando pro retrovisor toda hora? Você pode dar uma olhadinha, de leve, rápido. Pô, no passado eu estou reproduzindo o padrão. Poxa, eu estou reproduzindo o padrão do meu pai, da minha mãe, fui criado de uma forma, né? E aí eu estou repetindo isso com meus filhos. Então é legal você dar uma olhadinha rápida assim, mas não viver o passado, né? Perfeito. Viver o agora. Então eu trabalho muito isso. E outro ponto muito importante, eu costumo falar de 2 palavras, motivação e recuperação. Motivação, um motivo para a ação. Qual é a sua motivação hoje? Qual é a sua paixão? A minha é ser terapeuta e ajudar as pessoas. A sua também é salvar vidas e levar a medicina oriental. Então a gente tem muita coisa em comum, porque a nossa motivação é ajudar o outro. Perfeito. Né? E recuperação, você recupera a ação, ou seja, você, devido às drogas, perdeu a linha, né? Perdeu a linha. Você saiu do controle, né, da sua vida, assim, de ter a sua vida organizada. Tudo. Você está totalmente confuso. Você se tornou um personagem da sua própria vida. E aí, você não existe mais. Você incorporou um personagem e você se desconectou totalmente de você. O objetivo é voltar e existir, ser, tomar consciência. 3 perguntas que eu sempre peço para as pessoas fazerem para si mesmo, Sandro. Você está fazendo o que você quer, onde você quer, com quem você quer. Se você fizer essas 3 perguntas bem simples, você vai perceber que isso resume quase que toda... Qual que são as perguntas? Manda aí pro pessoal. Você está fazendo o que você quer, onde você quer, com quem você quer. Faça essas 3 perguntinhas todos os dias e você vai ver isso mudar todos os dias. E quando você perceber que você está fazendo o que você quer, com quem você quer, onde, com quem e o que você quer, você vai estar feliz. Agora, se você não estiver fazendo o que você quer, onde você quer, com quem você quer, a probabilidade de você estar feliz é muito difícil. E a maioria das pessoas fala aqui, negativa nas 3. Eu não estou fazendo o que eu quero, eu não estou fazendo com quem eu quero, nem muito menos onde eu quero. Como que você vai ser feliz se você está negando toda a sua existência, a sua individualidade, o seu desejo, a sua pulsão, o seu instinto, quando você se torna totalmente racional? Superego é importante. O id, né? O ego. Lógico, mas sem o id, eu comparo o superego a um mapa. Para que você precisa de um mapa, de uma bússola? Para se nortear. Sim. No seu caminho, na sua jornada. Sim. Mas na sua jornada, o seu desejo precisa determinar isso. Para onde eu estou indo? Qual é o meu desejo? Depois que o meu desejo emerge, eu uso o meu superego para me conduzir, para facilitar. Entendi. Então, id, superego e o ego no meio, que é para contrabalançar as pulsões do id com a censura do superego. Então, o objetivo seria mais ou menos esse. Então, interessante. Então, essas 3 perguntas que eu sempre peço para as pessoas fazerem. Você está fazendo o que você quer, onde você quer, com quem você quer? Eu fiz essa pergunta para uma pessoa há pouco tempo. Eu falei assim, Akira, porque até uma menina que estava aqui. Não sabe o que é. Porque a minha mãe está querendo que eu vá para o interior. Mas eu não quero ir para o interior. Você pode até ir, mas você vai estar frustrada. E você voltando para o interior, você vai estar fazendo o que você quer? Também não, porque o que você quer está aqui, porque você está fazendo aquilo que você quer. E você vai estar com quem você quer? Também não. Gente, você não está fazendo o que você quer, onde você quer, com quem você quer, você vai estar feliz como? Nunca. Nunca. Não adianta atitude mental, não, gente. Eu vim de uma geração, acho que muita gente também vai se identificar, que o pai escolhia o que o filho ia estudar, né? Escolhia com quem você ia se casar. E ainda tem isso. Lógico, sim. Né, casar, estudar. Então, assim, o que você quer não foi algo assim que geralmente... O seu desejo a pessoa não norteou a sua vida. É uma coisa que eu digo muito para os adolescentes hoje em dia. Antes de você escolher uma profissão mesmo, eu faço teste vocacional, que as pessoas fazem muito isso, né? Antes do teste vocacional, gente, entre em contato com o seu desejo, com o seu id, com a sua pulsão. Não é o que eu quero, o que eu preciso, é o que eu desejo antes de mais nada. Sim. Primeiro o desejo, depois, como diz o Matuto, né, a precisão vem depois. Não adianta querer, precisar sem ter o desejo, porque você vai fazer tudo o que é esperado de você, você vai estar totalmente ajustado dentro de todas as expectativas externas, menos você. Eu tenho um caso, Sandro, que eu sempre gosto de contar esse caso, de um garoto, de um jovem, com 27 anos de idade, ele foi nomeado juiz federal, de uma família de juristas, ele foi criado para ser
ministro do Supremo e até presidente da República. E o menino percorreu toda essa jornada. Com 27 anos de idade, ele foi nomeado juiz federal, casamento marcado com a noiva perfeita da sociedade. E diante desse momento que ele fez, deu um teco na cabeça. Porque aquilo que era tudo perfeito e maravilhoso para todo mundo, era para todo mundo. Mas não para ele. Era perfeito, ele cumpriu todas as expectativas, menos as dele. Porque, na verdade, o que ele queria vir para o Rio de Janeiro, ele queria ser artista, ele queria trabalhar no teatro, entendeu? Então, naquele momento onde ele estava totalmente ajustado, aquele momento para ele foi pensar que ele iria continuar naquele processo, ele preferiu morrer. Interessante você estar falando. Eu quero dar até um recado aqui para os jovens, porque está vindo muitos jovens, né? Com certeza. Para mim. Eu também, eu tenho recebido. Inclusive, recebi um mês passado um jovem que passou por um processo muito traumático e tudo, e estava fazendo terapia daqui, não sei o que ali. Aí chegou um ponto e falou: não quero mais fazer, não. Eu falei: mas tem que fazer, porque é uma ordem judicial, não sei o quê. Aí ele falou: então eu quero fazer terapia com aquele doutor lá do Instagram, lá da televisão, entendeu? Porque ele falou uma coisa que eu achei muito legal e é com ele que eu quero fazer. Sabe, sim, a responsabilidade de a gente estar aqui, Sandro, estamos falando aqui, mostrando a nossa cara aqui, nós vamos fazer a diferença. Vamos, estamos fazendo. Exatamente, da responsabilidade que a gente tem realmente. Porque as pessoas estão nos ouvindo e com certeza você leva essa esperança todos os dias, Sim. Você leva uma solução, você leva uma alternativa. Sim. E é isso, você salvou N vidas, aquela frase que diz: você salva uma vida, você salva um planeta. Sim, é interessante que nesses 9 anos como terapeuta, eu já ajudei mais de 5 9 mil anos vidas. já? 9 anos. Estou 12 anos limpo e como terapeuta 9, né? Já ajudei mais de 5 mil vidas, né? A sair dessa... Você trabalhou muito, viu? Não paro de trabalhar. E aí quando a pessoa pergunta, qual é o segredo? É porque eu faço o que eu amo. Então, muitas pessoas, você falou do teste vocacional, que a pessoa não sabe o que fazer. Sabe o que eu pensei? Uma boa dica é você perguntar para você mesmo, o diálogo interno. Se o que eu estou fazendo, que seja ser dentista, seja qual for a profissão, o que eu estou fazendo, eu continuaria fazendo se não tivesse dinheiro envolvido? De forma gratuita? Se a resposta for sim, é porque você gosta do que você está fazendo. Muito bem. Né? Porque geralmente a pessoa vai fazer isso porque dá dinheiro. Então, se você tira o dinheiro, você continua gostando? Foi o que aconteceu comigo. Eu estou trabalhando com isso há anos, de graça. Né? Há anos de graça que eu faço isso. Eu trabalhava de graça. Até que virou uma profissão que hoje eu tenho uma rentabilidade. Só que, tanto que eu criei o Domingo Social. O que foi isso? Sim, eu vi. O Domingo Social, eu vou para debaixo do viaduto, ajudo as pessoas, faço jantar social, levo roupa, levo cobertor, levo violão, com um amigo lá fazendo aquele som que harmoniza o ambiente, e as pessoas estão ali do jeito que elas estão, e recebem um abraço, um acolhimento, aí depois de tudo eu falo assim: gostou da comida? Gostou da roupa? Gostou do cobertor? Gostou? Eu e a pessoa, só eu e a pessoa. Aquela conexão, né? Mental, espiritual, emocional. Aí eu falei, olha só, eu sei o que você está vivendo aqui. Você está com dificuldade, né? Você não tem uma cama, não tem um chuveiro, não tem uma casa. Você está passando risco aí, dormindo na rua, na sociedade aí, né? Nas praças, debaixo do viaduto. Você gostou do encontro? Adorei o encontro. Você não gostaria de um tratamento? Aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu consigo um tratamento gratuito para você. Eu te pego e te levo lá e vou te dar toda a manutenção. Todo mês eu vou lá te dar um abraço. E aí você cuida dos animais, cuida da horta, começa a viver sóbrio, sem dependência de álcool, de drogas. A pessoa, jura que você me dá isso? Eu falei, eu vou te ajudar, uma oportunidade. Maravilhoso. Só que você precisa estar semana que vem, meio-dia, aqui nesse mesmo lugar que eu venho te buscar. Aí uns 5 falam, não, então tá bom, então fechado, então tá, terça-feira, meio-dia. Eu chego lá terça-feira, meio-dia, tem um só. Tem um só. Mas eu pego esse um. Perfeito. Então tem uma metáfora muito importante que eu acabei de lembrar aqui. Tinha um garoto de 10 anos numa praia muito longa, cheio de estrela do mar. Essa metáfora serve para você e para mim, tá? Então um garoto estava lá, cheio de estrela do mar na praia, ele pegava a estrela do mar e jogava no mar. Devolvia a estrela do mar, que estava na areia, para o mar. Nisso veio um senhor lá, de idade, chegou para ele e falou, ô criança, ô menino,
Para de fazer isso. O que você está fazendo não faz diferença nenhuma. Olha o tamanho dessa praia. Olha quantas milhões de estrelas do mar na areia. O menino olhou para ele, não falou nada, pegou mais uma estrela no mar e jogou. Quando jogou, olhou para ele e falou assim, para essa estrela fez diferença. Né? Muito bem. Para essa estrela. Então pede ajuda, entendeu? A gente está aqui por cada vida. Perfeito. Porque eu quero continuar aqui até amanhã de manhã, importa. falar com você, que aí agora. Uma frase que eu sempre uso também. Salve todos que você puder. Esqueça os que você não pôde. Siga o seu caminho. Siga o seu caminho. É verdade. Porque nós vamos nos deparar com muitas situações que vamos poder ajudar e algumas que não vai ser impossível. Primeiro porque elas não vão, como você diz, nem compareceram. Não vai poder fazer nada. Mas eu fui lá. Mas você se compromissou com esse que foi. Se empenhou com esse e você vai fazer a diferença. O resto, deixa o que foi. Interessante que às vezes eu vou não tem ninguém. Aí esses dias uma moça chegou, né, do Rio de Janeiro, quis encontrar comigo. Ela falou, preciso encontrar com você. Eu falei, mora no Rio e tal. Eu falei, não, vamos lá. Tomamos um café no Leblon. Aí ela falou, Sandro, você salvou minha vida. Eu falei, como assim? Ela, seu Instagram, sobriedade, positividade, salvou minha vida. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, não... Eu estava num relacionamento doentio com o marido me internou, eu tendo saúde mental, eu fugi da clínica, mas não pude voltar para casa que ele poderia me matar, mas é uma confusão. Aí ela chegou para mim e falou assim, o que mais me chamou a atenção em você foi você indo nas praças atrás da pessoa que você combinou, e ela não foi, mas você foi. Você nunca deixou de ir. Perfeito. Então, assim, a sua relação, a dor humana, o seu humanismo de se importar, que é o que você falou, que você tem. A intenção do terapeuta. Você tem isso, né, Keira? Você tem isso. Dá para ver isso com muita nitidez no que você fala, no jeito que você fala, na forma que você trabalha. E eu tenho isso também. Então, eu acho que isso fez um elo entre a gente aí, para a gente trabalhar junto. Eu vou adorar, vai ser um prazer aprender com você. E eu queria fazer mais uma pergunta, que é o seguinte, que eu anotei aqui. Como a medicina chinesa entende a dependência química? Antes de você responder, eu só quero te falar uma coisa. Eu vi uma entrevista de um médico falando sobre a memória bioquímica. Ele falou o seguinte, os médicos não sabem hoje por que uma pessoa que tem um nível de dependência, né, uma pessoa dependente química mesmo, tem problema, que usou drogas ou álcool a vida, né, quase toda aí, mas ficou 40 anos sóbrio. E quando volta a beber e recai, ela volta para o mesmo quadro do início lá de trás. Perfeito. Eles não sabem, não têm essa resposta, por isso que o sugerido é evitar o primeiro gole. Um gole é muito, 1000 goles são pouco. Então não vai no primeiro gole. Você quer parar de beber, não vai no primeiro gole. Porque usar droga é o seguinte, você paga para sofrer com a ilusão de ser feliz. E é uma ilusão. Mas, voltando à pergunta, como a medicina chinesa entende a dependência química? Então, aproveitando até isso que você acabou de falar, né, do golezinho, né, evite isso. Voltamos à questão, né, da dependência química. Você tem uma dependência química, você luta contra essa dependência química, que nada mais é, de acordo com a medicina chinesa, de uma deficiência química. Sim. Você está buscando na droga algo que você não tem, ou aquilo vai te dar algo que você não consegue produzir. Você usa cocaína, usa maconha, por quê? Porque aquela droga vai provocar uma reação em você. Que reação é essa? Você vai se sentir melhor com aquilo ali. É uma droga, ela vai te destruir. Mas naquele momento, ele vai te dar uma sensação, né, de poder, né, de tranquilidade. Dopamina, serotonina. Exatamente, você vai ter. Então, basicamente, o que é isso? Químico. Então, na medicina chinesa, é exatamente isso que a fitoterapia vai trabalhar. Ele vai dar o suporte de forma que você consiga suprir essas deficiências naturalmente, entendeu? Se você já está drogado há anos, ok, você está com uma deficiência muito grande, mas o objetivo é fazer com que progressivamente, isso vai acontecer muito rápido, que o seu organismo comece a produzir o que você não está produzindo, aquele equilíbrio, está sobrando de um lado, está faltando do outro. Então, exatamente, o objetivo é esse, é equilibrar isso, positivo e negativo. Se você está tendo uma necessidade de usar cocaína, porque aquilo te dá um estímulo, você fica mais corajoso, você tem mais, né, vontade de fazer as coisas, ou
ou por outro você fuma uma maconha porque vai te deixar mais relaxado. Sim. Gente, o nosso organismo tem a capacidade de produzir tudo isso. Você só vai lançar a mão desses subterfúgios quando você não consegue mais produzir isso. Como em qualquer situação, a pessoa tem doenças, a pessoa tem uma constipação. Tem uma constipação porque está com deficiência de chuê, de sangue. A fitoterapia, a medicina chinesa vai fazer com que seu organismo recupere a capacidade de recaptar isso. Se você tem uma osteoporose, não precisa tomar um suplemento. Precisa fazer o seu organismo recuperar a capacidade de reter, de assimilar aqueles nutrientes. Na dependência química, é exatamente isso. Você está dependente de uma química que você não tem ou que está sobrando do outro lado. O objetivo é equilibrar isso aí através da fitoterapia, como você falou. A fitoterapia vai fazer o quê? O que é a fitoterapia? É a combinação de várias ervas num determinado produto. Sim. Que ele vai contrabalançar, tem sobrecarga de um lado, deficiência do outro, ele vai compensar a sobrecarga desse lado e a deficiência do outro, e vai regular do outro lado. Então não é um medicamento, são vários componentes atuando na mesma patologia, com vários espectros diferentes. Então a fitoterapia, a acupuntura, toda a terapêutica oriental vai trabalhar no sentido de regular isso aí, de fazer o seu organismo produzir, independente do medicamento. Entendi. E o tratamento como seria? Tem online, tem presencial? Como a pessoa faz? A pessoa entra no Instagram, tem algum... Então, hoje em dia nós temos recebido muitos contatos pelo Instagram, até telefônico mesmo. Então, eu em função dessa demanda, Sandro, hoje em dia, eu até estou começando a desenvolver um outro método, tá? Porque eu sempre fui muito presencial, tá? Sim. Mas eu entendi que com determinadas... essa nossa conversa aqui, Sandro, milhares de pessoas com certeza vão assistir, estão se beneficiando disso, Sandro. Já estão começando pelo menos a pensar que existe uma solução, vai pro YouTube, vai para o Instagram. Exatamente. Então, eu posso, através desse contato, começar a orientar. Você vai me dizer, eu estou depressivo, doutor Akira. Sim. Eu não durmo bem, eu estou depressivo, eu não tenho, ou eu estou gorda demais, eu estou muito obesa. Eu vou poder te dar orientações, mesmo por telefone, online, sim, no sentido, por vídeo, né? Você está, exatamente por vídeo, né? Você está com deficiência disso, com sobrecarga daquilo, então vamos começar a trabalhar por aí. Vamos regular essas deficiências que você tem, essa sobrecarga, se você usa droga, se você não está dormindo bem, se você está muito obesa, enfim, vamos começar a trabalhar, sim, da forma, mesmo que seja distante. No futuro, quando tivermos oportunidade, vamos marcar um encontro, vamos fazer uma avaliação, vamos fazer uma manipulação, porque eu sou quiropraxista também, eu faço Seitai, eu faço massoterapia. Esse é um instrumento também que a gente usa. Voltando àquela história da memória corporal, porque eu sou um terapeuta corporal. Então eu vou acessar, eu sei onde acessar isso. E quando eu tocar nesse ponto, eu vou fazer aquilo emergir. Junto com esse outro, essa outra orientação que eu já dei. Então por isso que eu falo, precisa de um conjunto, tá? Mas, independente disso, nesse primeiro pontapé inicial, você já vai conseguir fazer com que a pessoa se liberte, que ele consiga ver uma luz no final do túnel, entendeu? Ele, naquele momento que ele vai precisar daquela energia para tomar aquela decisão, ele vai ter essa energia. É importante você falar da memória corporal. Você falou de Laranjeiras, né? Eu morei em Laranjeiras, eu fiz a CAL, que é um curso de teatro. Sim. Eu fiz a CAL. Eu sou ator, né, profissional. Sim. Tenho um DRT, já participei de algumas novelas, de teatro, de peça e tal. E quando eu tinha aula de corpo, nos cursos que eu fiz, foram diversos, fiz curso de psicodrama, fiz curso em São Paulo, psicodrama é muito de TV e tal. E aí a minha professora de aula corporal falou que da memória corporal. Claro que sim. Aí você me falou agora, me fez lembrar da memória corporal. O corpo tem memória, cara. Lógico que tem. Impressionante. E o pior de tudo, Sandro, é que essa memória corporal, ela não só a postura, mas quando você entra em contato com aquilo, você tem o sofrimento que você vivenciou. É o que Freud chamava de reminiscências traumáticas. Não é o ato em si que traumatiza, mas é a lembrança daquele ato que traumatiza. Eu vejo isso muito na minha clínica. Eu sei o paciente lá que, quando eu toco em determinados pontos, abre um flash na cabeça dela, uma paciente mesmo que se lembrou de quando ela foi abusada pelo avô, quando ela tinha 3 anos de idade. Então ela passou a vida inteira, depois desse abuso, normal. Mas naquele momento que ela se lembrou daquele trauma com 50 e tantos anos de idade, ela traumatizou. Ela não traumatizou há 50 anos atrás, mas ela traumatizou quando ela lembrou agora. Ou seja, essa memória corporal, ela tem um registro. É como se fosse um disquete aí registrando tudo. E isso, o pior de tudo, é que isso traz um sofrimento. Você não é você contar uma história.
Quando você se lembra, o sofrimento, né, a emoção, a química vem junto. Olha só, eu tenho tanta coisa para perguntar, mas pelo jeito não vai dar tempo, né? Porque é muita, é muita informação. Mas para não acabar assim, eu vou aproveitar um pouco mais. Eu queria saber sobre fraturas emocionais. Esse termo vai dar mais 3 horas de podcast. Mas fraturas, como o próprio nome está dizendo, Sandro, isso é muito do pensamento ocidental. Fraturas emocionais. É muito do pensamento ocidental, de segmentar. Né? Na medicina chinesa, é tudo muito mais abrangente. Você vê o todo. E para que o equilíbrio exista, precisa desse equilíbrio do todo. Não adianta saber sobre o todo, fala sobre o todo, então, as partes que você falou do todo e tal. Então, o objetivo, então, da medicina chinesa seria exatamente você conseguir... Tem um vídeo, não sei se você viu, eu vou mandar para você depois, tá? De uma chinesa que vai no palco e monta um pássaro, botando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e ela monta um pássaro totalmente equilibrado, e o pássaro fica assim. Ela passa um tempão ali. Aí ela vai lá e pega uma pena daquela e tira, e ele desmorona totalmente. Ou seja, interessante. O todo é muito mais do que a soma das partes. Se você ficar colocando o foco num pedaço e esquecendo do todo, você não vai conseguir esse equilíbrio, Sandro. Porque normalmente, dentro da nossa medicina ocidental, trata-se do reflexo, do efeito, não da causa. Esse é o grande problema. Se você não cuidar da causa, efeito, você tem um monte. Eu tenho uma dor de cabeça, bota uma acupuntura aqui. Mas aquela dor de cabeça tem N causas, você precisa identificar qual é ela. Então, emocionalmente também, é a mesma coisa. Você tem uma raiva muito grande. Vamos tratar da sua agressividade. Essa agressividade veio de onde? É por causa do seu pai, da sua mãe, do seu trabalho, ou por outra? É porque você tem uma sobrecarga de fígado. Quem nasceu primeiro, foi ovo ou foi galinha? Você corre porque você tem medo ou você tem medo porque você corre? O que acontece primeiro? Então você tem São questões que as pessoas não sabem nem responder. É um verdadeiro Kuan. Então, é muito comum as pessoas se depararem com essas situações onde você vai estar administrando um problema que é como Don Quixote, perseguindo moinhos de vento. Você vai trabalhar no efeito e não vai conseguir elaborar aquela causa. A partir daí, é o que a gente vê todos os dias, pessoas administrando problemas. Você colocando um foco num ponto onde não tem nada a ver com a causa, inclusive naquilo para que você diz, não se mexe onde está doendo. Normalmente as causas não estão... O que te levou a usar droga, né? O que te levou a fazer o que você está fazendo, né? Ou qualquer problema de sexualidade, de jogo, né? De álcool, que é o chefe da quadrilha das drogas, que eu começo a falar, porque o álcool, ele é barato, ele é de fácil acesso, a pessoa quando vai beber fala um golinho, minimizando, um golinho, um traguinho, né? O cigarro. Então, assim... eu queria saber como lidar com isso tudo, assim, na Você medicina. perguntou uma coisa aí, Sandro, essa questão o que vem primeiro, tá? Se eu tivesse que decidir hoje, você está falando de química. Que te leva Você está falando da química, tá? Da dependência química. Eu sou psicólogo, eu sou terapeuta, eu sou quiropraxista, eu sou acupunturista. Mas eu diria, Sandro, que se você tem uma situação de dependência química ou de todos os problemas provenientes da química, porque tudo é químico hoje em dia, a emoção é química. Se você está feliz, você tem uma química que você libera. Se você está triste, se você está com raiva, tudo é químico. Então eu diria que não tem como você realmente controlar tudo isso daí, principalmente quando você está no fundo do poço, se você não tiver acesso a essa questão química, que na medicina chinesa a gente diria energética. Tá? Você está deficiente, você está depressivo, você tem uma deficiência química, você tem uma deficiência energética. Então, a primeira coisa que eu faria, Sandro, hoje, a orientação que eu daria, por isso eu falei, eu posso conseguir atender essas pessoas, mesmo seja pelo vídeo, entendeu? Sim. Dizendo que você tem deficiência disso, deficiência daquilo, sobrecarga daquilo. Então eu posso administrar, eu posso prescrever determinadas fitoterápicas que vão ajudar você já a melhorar aquela condição, entendeu? Você pode fazer videoconferências sobre os chakras, por exemplo, que é algo que o pessoal fala dos 7 chakras, que tem esse, que tem o outro. Eu não trabalharia com chakra, eu trabalharia como na própria bioenergética. Tem nada a ver com o que você faz. Não, teria a ver com couraças. Couraças visuais, que é a primeira couraça, né, que você tem, couraça cervical, couraça diafragmática e couraça pélvica. Então,
Então, se você colocar qualquer pessoa aqui na minha frente agora, eu em 2 minutos, eu vou dar uma avaliada e vou dizer as couraças que ele tem e o que aquelas couraças vão provocar e o que provoca e por que provoca aquilo ali, entendeu? Você faz essa leitura rápida. Leitura. Aí, pessoal. Coloca qualquer pessoa aqui, em 2 minutos eu faço a leitura. Você faz essa leitura. Aí, pessoal, a leitura, você falou, é muito importante. A leitura corporal. A leitura. Eu posso, inclusive, fazer um perfil psicológico da pessoa. Aí, ó. Pô, online dá para fazer. Mande um vídeo, você andando, você sentado, que eu vou dizer para você. Agora, para fechar, que senão o pessoal vai expulsar a gente aqui do estúdio, do podcast, que a gente precisa fechar, mas eu quero saber, eu por mim fico aqui, ó. Eu fico até amanhã. Até amanhã aqui. Ó, a questão é o seguinte, a energia tá muito boa, tá muita positividade, que 2 lemas que eu falo muito no meu Instagram, né? Nós somos 2 pessoas, Sandro, que estamos aqui envolvidos no mesmo propósito, Sandro. A gente está aqui para poder fazer alguma coisa para isso aí. Vamos para cima, pessoal. De verdade. Eu percebi isso em você. Também percebi em você. Pronto. Agora eu queria saber, que é uma pergunta a pergunta que eu tinha que fazer no primeiro minuto, eu vou fazer no último. Olha que doideira. Postura corporal. Deixa eu te perguntar sobre isso, porque é importantíssima, né? Como eu não vou perguntar de postura corporal, cara? Foi uma coisa terrível, Sandro, você me fazer essa pergunta agora, realmente devia ter começado. Mas eu vou contar uma história. Não, vou contar uma história, não. Eu vou relatar um fato, tá? Eu desenvolvi essa tese. Eu trabalho basicamente com isso, com pessoas com problema de coluna, cifose, lordose. Só te dar um adendo rapidinho. Eu sei que quando a pessoa está depressiva, ela curva, né? E com quando certeza. Ela está mais confiante, ela vai para cima. É mais Também, mas isso daí não acontece da noite para o dia. Isso é um processo. Então, deixa eu contar essa minha teoria, tá? Eu tive a oportunidade de atender crianças de comunidade, né? Eu atendi uma criança que tinha uma hiperlordose, que é aquele buraco nas costas, assim, aquele barrigão para frente, entendeu? Ah, sim. E eu atendo principalmente crianças de uma classe socioeconômica mais privilegiada. E eu nunca vi uma criança dessa com essa hiperlordose. Todos eles, e você vai concordar comigo, que todas as pessoas que a gente conhece, ou eles são cifóticos, sim, ou eles são lordóticos. Sim. Você conhece alguém que tem uma hiperlordose? Não tem. Na classe socioeconômica AB, não tem. E por que aquela criança de comunidade... Eu cheguei lá, inclusive, para fazer uma palestra lá, falei, gente, não precisava ter trazido só criança com lordose, não. Eu nunca vi tanta criança lordótica. Só tinha criança lordótica. Por que aquelas crianças de comunidade, principalmente os meninos, têm essa postura assim? A realidade que eles vivenciam, a fome, a violência, vai determinando aquilo ali. Você olha na expressão dos olhos dele, tem o quê? Medo. Tem um caso de um paciente, vou tentar contar bem rápido aqui, ele chegou com uma hiperlordose, né, com problema na coluna e tudo, e eu contei essa história para ele, ele falou, Akira, não estou contrariando, o meu caso vai corroborar o seu caso, porque até os 10 anos de idade eu vivia numa comunidade, morava numa favela. Toda sexta-feira minha mãe descia comigo lá no morro para esperar o meu pai voltar, porque ele era servente pedreiro, entendeu? E a gente esperava, e anoitecia, e ele nunca voltava. A gente voltava para casa e sexta-feira não tinha comida. Tinha que voltar para casa, a minha mãe tinha que no dia seguinte pedir comida emprestada. O meu pai chegava de madrugada sem nenhum tostão, bêbado, quebrando tudo. Ele mudou de vida, foi para a igreja e parou de beber, a vida prosperou, ele teve a oportunidade de frequentar uma boa escola e hoje era um engenheiro, dono de uma grande construtora. Mas veja a questão da memória, tá, Sandro? Toda sexta-feira ele ia para o supermercado, fizesse o que estivesse fazendo, encher 3, 4 carrinhos de compra. A despensa da casa dele tinha 3 cômodos, 3 freezer, 3 geladeiras. Por causa da lembrança que ele tinha. E a mulher dele dizia que quando ele estava estressado, nervoso, o que acalmava era ele sentar em frente à geladeira e começar a ver a geladeira cheia, mexendo nas coisas. E várias vezes ela pegou ele dormindo no chão, agarrado com uma comida ou com uma fruta. Olha isso. A memória, ele tinha 50 e tantos anos de idade. E aí fizemos tratamento com ele, continuou fazendo depois de um tempo, e um dia ele sempre ia quinta-feira à noite. Um dia ele desmarcou e falou, marca para amanhã. E a secretária falou assim, o doutor pediu para marcar para amanhã. Eu falei, amanhã ele deve ter confundido. Sexta-feira, o dia dele fazia feira. Ele não vem amanhã, marque para a semana que vem. Quando chegou a sexta-feira, ele apareceu. Eu falei, o que você está fazendo aqui hoje? E o supermercado, e a feira? Kira, eu tenho motorista, tenho cozinheira, tenho gente que fazer. É besteira, não precisa mais fazer isso, não. Coincidentemente, aquela lordose dele tinha diminuído, tinha desaparecido, na verdade. Ele ficou com o abdômen totalmente encaixado. Então, quando você tem aquela memória, aquele registro corporal, não é só a lembrança, é a dor
e o próprio sentimento que está registrado ali, entendeu? Então eu digo sempre, quando você muda uma postura física, você muda uma postura emocional e vice-versa. Daí a importância. Então por isso que eu faço a leitura da pessoa, tá? A inclinação toda que ela tem, a rotação. Não foi da noite para o dia que isso aconteceu. Mulheres têm aquela perna zambeta assim, entendeu? Aquela, que o Reich chamava de má administração da energia sexual, né? Um padrão de castração, de contenção muito grande. Pessoas que têm uma cifose de cabeça despencando para frente. A pessoa fala, não, eu sou uma pessoa muito aberta, eu sou uma pessoa muito... totalmente defendida com a cabeça... Ou seja, a razão chegando antes da emoção. Então você tem registrado no seu corpo todos os momentos da sua vida. E eu, como terapeuta corporal, vou olhar para você e falar isso, aquilo outro. E, Sandro, não erro não, tá? Porque não é a minha história, é o seu registro. Eu vou estar simplesmente lendo o que você escreveu. O que você fala, Sandro, eu digo sempre, infelizmente, paciente mente pra cacete, tá? Mente pra si mesmo e pra todo mundo e pra você mesmo, que ele tá pagando pra você pra ele mentir pra você, entendeu? Eu falo pra ele, mentiroso mente pra mentiroso. Aí eles dão risada. Eu falo assim, tá mentiroso mentindo pra mentiroso, eu já fui mentiroso igual você. Exatamente. Você tá mentindo pra mim. Exatamente. Então, assim, quanto menos o paciente falar pra mim, melhor, porque eu tô lendo. Porque esse registro é fidedigno. Fala o dia inteiro, fala o que quiser, entendeu? Por isso que muita gente faz psicanálise. Ó, emoção e sentimento, rapidinho para fechar. Na faculdade, o professor ensinou a diferença de emoção e sentimento. Emoção é algo repentino, sentimento é construído, entendeu? É construído. Então, é um exemplo bom para estar explicando para você em casa. É o seguinte, a pessoa leva uma fechada, aí xinga outra pessoa, é uma emoção. Mas quando você lembra todo dia dessa fechada, você construiu um sentimento em cima da emoção. Perfeito. Então, qual é o sentimento que você está construindo na sua casa, né? Então, as pessoas precisam refletir, porque a emoção é diferente do sentimento. Você falou, né, da terapia corporal, da memória corporal, é muito interessante, né? Você que é terapeuta, que é psicólogo, é uma ferramenta muito importante, tá? Não tem como você desperdiçar isso, porque você vai perder meses, anos ouvindo um discurso. E se você esperar que o paciente traga no discurso dele a solução, ele vai manipular isso até não poder mais. Então, quando você olha para o paciente que você tem essa ferramenta, você ganha muito tempo, você já tem a resposta ali, porque ele está trazendo a resposta. Está trazendo, Então, quando você começa a ouvir o que ele está dizendo e você faz checa com o que você está vendo, está totalmente incoerente. Então você pode direcionar aquilo ali. A terapia corporal, junto com a própria medicina oriental, é uma ferramenta muito forte, é uma ferramenta quase que infalível. Interessante. Você faz eu pego no seu pulso, tá? Eu posso fazer um diagnóstico da pulsologia. Né? Eu posso dizer o que você tem. Você tem a mão quente, já é positivo. Homens precisam ter mãos quentes. É verdade? Homem com mão fria, como tem adolescente hoje em dia, é tudo deficiência de essência. Olha isso. De ejaculação precoce, problema sexual, problema de depressão. Homens com mãos frias é deficiência. E mulheres com mão quente também é um grande problema. Entendi. Dia, você vai ver basicamente isso, mulheres com as mãos muito quentes e homens com as mãos geladas. Tem gente andando com uma toalha para enxugar as mãos de tão fria que fica, entendeu? Já é um indicativo. Você sabendo disso, você já diz tudo. A pessoa fala, não, porque a minha vida sexual é maravilhosa, porque eu transo todo dia, não sei o que, a mão gelada, fria. Gente, que mentiroso. Entendi. Mentiroso, pô. Tá masturbando todo dia. Entendi como você faz a leitura. Agora eu entendi. Muito bacana. Poxa, muito bacana. E você tem uma boa essência, o seu meridiano do rim tá bom. Faz um diagnóstico mesmo. Você tem uma característica aí, você está com uma sobrecarga de fígado grande. E fígado quer, que eu falei com você, fala só um pouquinho isso aqui. O fígado quer raiva, né? Contenção de agressividade. Você está meio que com o freio de mão puxado. E isso está gastando energia para poder segurar essa pulsão. Pulsão e agressividade não quer dizer raiva. Agressividade é pulsão, como energia de vida, né? Raiva é uma das manifestações dessa agressividade. Eu digo sempre que as pessoas precisam de uma agressividade maior. Você, para trabalhar 12, 15 horas por dia, você precisa de uma energia, de uma agressividade maior. Você está com uma sobrecarga de
Fígado, que é contenção da agressividade, raiva, a sobrecarga de baço pâncreas é preocupação. Então, digamos que se você não tivesse nenhum motivo para estar preocupado, como eu tenho muitos pacientes que chegam lá, não tem nenhum motivo, não tem problema de dinheiro, nem família, nem nada, e tem uma atitude de extrema ansiedade, de preocupação permanente, porque o baço tem sobrecarga, porque o fígado está em contenção e o rim está em deficiência, está faltando energia porque está sobrando para os outros lados todos. E como que eu faço para soltar o freio de mão? O exemplo que eu dou é você ter uma mangueira de bombeiro, que você vai pegar uma mangueira de bombeiro para encher um balde ali. Pô, brincadeira, né? Eu com uma mangueira de bombeiro para encher um balde ali de água, e é o que as pessoas fazem. Eles têm uma verdadeira mangueira de bombeiro e não conseguem encher um balde ali. Por quê? Porque na Gestalt, primária e secundária, você tem uma mangueira de bombeiro, mas de repente essa mangueira está cheia de furo. Tem tanto furo que a água que devia sair lá na frente não chega. Isso você vê na vida das pessoas têm um potencial muito grande, pessoas que fazem um esforço tão grande. Isso direto. Potencial enorme que não usa. Não tem energia para chegar lá porque vazou tudo. Eu conheço pessoas que começaram a fazer 5 graduações e não terminou nenhum. E no caso, quantas sessões a pessoa precisa para equilibrar isso aí? No meu caso, eu preciso soltar o freio de mão, pelo visto. Né? Você soltar o freio de mão, porque no seu dia a dia você lida com situações que você precisa estar se segurando, entendeu? Isso. Um paciente meu, eu tenho vontade de torcer o pescoço daquele desgraçado do meu cliente, eu tenho que me segurar, entendeu? Sim. Eu tenho um chefe extremamente abusivo que eu preciso o dia inteiro estar me segurando ali. Me conter. Então, primeiro é tentar equilibrar essa questão quimicamente, tá? Sim. Com várias técnicas diferentes. E segundo, da mesma forma que você se sujeita a isso todos os dias, você precisa desenvolver também alguma coisa para compensar isso todos os dias. Mergulho no mar. Mergulho no mar, lutar boxe. Da boxe. Mulheres fazer aula de dança. Aula de dança. Porque as pessoas fazem um dia. A nova sinapse neuronais. Exatamente. As pessoas querem fazer o que? Musculação. Musculação, gente, para a maioria das pessoas é contraindicado, porque você já está totalmente implodido. Você vai fazer uma atividade física mais implosiva ainda? Entendi. Só vai atrapalhar. Fica mais na estética. Isso sem falar de que a maioria das pessoas hoje em dia tem a musculatura hipotônica, ou seja, frouxa. Vai fazer musculação, não absorve, vai vazar tudo para as articulações. É por isso que eu tenho tanta gente para tratar da coluna, tratar do joelho, tratar... As articulações. Lógico. O músculo é frouxo, isso é genético. Você vai colocar peso em cima, ele não vai resistir. E a pressão que o músculo deveria amortecer vai jogar para a articulação. E para quem tem lúpus? Que é articulação, lúpus, né? Não, lúpus é um processo químico, ele vai acometer as articulações pelo processo inflamatório articular, tá? É outra história. Não tem a ver com a musculatura. Porque eu lembro que lúpus a pessoa sente dor nas articulações. Sente dor na articulação por causa do processo químico, tá? Ah, tá. Não é uma pessoa com lúpus fazer musculação com a musculatura hipotônica vai desgraçar tudo. Mas ela pode se tratar com você, né? Lógico que sim, eu atendo já vários casos de lúpus, de problemas reumáticos, de espondilite e tudo mais. Obedecendo esse mesmo princípio da medicina chinesa, você tem uma gama de ferramentas. Você só precisa utilizar na hora certa e da forma correta. A pessoa fala, eu faço acupuntura. A acupuntura, gente, é super interessante, é muito bom, mas vai tratar 50%, 60% dos casos. Em outros casos não vai resolver nada. Se você tiver uma fratura no deslocamento, vai fazer acupuntura? Para quê? Se você tem um cálculo renal, vai fazer acupuntura? Não. Então, assim, existe a medicina oriental, a medicina chinesa, são várias técnicas que você precisa usar em conjunto ou de uma forma direcionada. É tipo uma mala de ferramentas. Exatamente. Que você vai escolher qual que você vai usar para aquele caso. Não vai se pegar uma marreta e dar uma marretada em tudo, entendeu? Entendi. Tem várias ferramentas. Um é o alicate, outro é o martelo, outro é... Como você mesmo, no seu trabalho, você está utilizando várias ferramentas diferentes, você está, inclusive, procurando novas ferramentas. Sim. Né? O nosso encontro, por exemplo, vai nos dar outras ferramentas. Eu já posso usar essa ferramenta também, entendeu? Sim. Esse é o objetivo. Já pensou eu acompanhar um paciente se tratando com você também? Vai ser maravilhoso, porque na hora e vice-versa? Na hora que eu for fazer o acompanhamento terapêutico, às vezes eu viajo com a pessoa, né? Que o acompanhante terapêutico é uma profissão do futuro, né? É uma profissão que hoje muita gente não conhece, mas eu acompanho uma pessoa no casamento, para a pessoa não beber. Por quê? Vamos supor, quando você está andando na rua, tem 2 pessoas andando na rua, aí uma cai, a outra está longe. Ela bate com a cara no chão e se machuca. Mas se essa outra pessoa estivesse perto, ela segurava na outra, né? Perfeito. Mas então, a minha pergunta para você... É o suporte que eu dou. A minha pergunta para você seria... O seu trabalho eu acho muito interessante, como eu falei, eu tenho um amigo que faz uma coisa parecida, tá? Mas você vai ter quantos
pacientes que você vai poder acompanhar desse jeito, gente. Se você vai ter que se multiplicar em 100. Exatamente, por isso que eu vou ter que montar uma equipe aí, porque o acompanhamento terapêutico não pode ser online. Não pode ser tem online. que ser presencial. Tem que ter alguém lá. Então você vai ter que capacitar pessoas para isso. Vou ter que capacitar pessoas para isso, a gente pode ver isso, né? Só que eu também já passei por esse caso, tá? As pessoas que vão procurar um tratamento na minha clínica, eles não vão procurar um tratamento na minha clínica, eles vão procurar um tratamento com o doutor Akira. Isso. E eu tive já na minha clínica 8, 10 pessoal quer o Sandro Barros, que é o Akira. Não quer? Eu sei disso. Vou mandar uma... Não, mas... Sandro, vai ser uma você missão, atendeu a minha mãe, você me atendeu. Meu amigo, eu vou mandar a pessoa, você vai atender, não vai mandar para o seu paciente, não vai mandar para o seu secretário, não. Não, é verdade. Não aconteceu, aconteceu comigo, chegou um ponto que a minha clínica tinha tanta gente, que eu tinha uma lista de espera, entendeu? Sim. Gente vindo de tudo quanto é lado. Eu tinha uma equipe de 8, 10 pessoas. Cheguei lá um dia, a lista de espera com não sei quantas pessoas esperando gente lá fora. Falei, gente, esse pessoal todo sem fazer nada aqui. Ninguém queria ir. Sabe, senhora, a senhora vai lá pro doutor Silvestre lá. Não vou não. Eu não vou para ele não. Eu não vim aqui para ele. Eu vim aqui pro doutor Akira. Akira, vai me atender agora. Pelo amor de Deus. Se você não está me atendendo, você está querendo atender alguém. Alguém é mais importante que eu. Você me falou agora rapidinho. Eu fui para uma médica que eu gosto, né? Que eu sou só atendido por ela. E aí, quando chegou na recepção, em cima da hora, ela me colocou com outra pessoa. Meu Deus, eu chamei ela de canto. Falei, eu estou há 10 anos com você. Você me coloca para a sua assistente? Sua equipe me atender, sem me avisar nada. Eu tenho uma certa dificuldade nessa questão. Ai, desculpa, que eu estava enrolada e tal. Ela pediu desculpa, tudo. Mas, assim, é isso mesmo que você está falando. Eu, se for lá, que eu vou lá para Pipa, lá para o Rio Grande do Norte, vou para o Nordeste, eu quero ser atendido por você. Se eu mandar para o meu assistente, você vai ficar muito puto. Eu vou ficar muito chateado. Isso é muito importante. E aí, como é que você vai lidar com essa situação também, não é? E eu estou com muito atendimento online também, depois da repercussão, né, que eu acabei saindo numa reportagem na Record Internacional, e isso foi para o mundo inteiro. Então eu tenho pacientes na Austrália, em Dubai, na Europa, e são brasileiros que moram fora. E eles, às vezes, querem encontrar comigo. Falei assim, olha, vocês precisam vir para cá, né, Holanda, né, vir para cá, porque só eu consigo fazer o acompanhamento terapêutico, que o consultório é no cotidiano, presencialmente. Lógico. Agora, eu consigo atender online e estou tendo bons resultados. Então, é interessante esse seu trabalho, essa parte que você vai implantar, agora. vai desenvolver em 2023, certeza. Vai ser uma ferramenta muito, muito importante para poder atingir um número muito grande de pessoas. E eu posso passar esses pacientes para você, porque um paciente online que eu tenho, eu posso passar para você, entendeu? São pessoas que, de repente, podem fazer um tratamento com você junto comigo, online. Com certeza. Você vai dar uma orientação numa determinada linha, eu vou dar uma outra orientação dentro dessa linha. Somando tudo isso, vai ser maravilhoso, com certeza. E mais um assunto aqui, para terminar, para você não perder seu avião, o último aí, gente, pelo amor de Deus, é o seguinte, quando eu trabalho com as pessoas, né, e elas acabam sendo acolhidas, internadas, né, enfim, dentro do tratamento é trabalhado o sono, alimentação. Perfeito. E o esporte. Por quê? Nas drogas, a pessoa não come bem, não dorme bem e não faz esporte. Eu também trabalho, coincidentemente, com esses 3 aspectos. É isso que eu queria saber. Exatamente. 50% que eu digo é sono. Se você não dormir bem, como é que você vai ter recuperação? Se você não fecha o ciclo do sono, você não vai liberar uma quantidade suficiente de hormônio. Você vai amanhecer já deficiente, quimicamente, emocionalmente, vai estar depressivo, vai amanhecer o corpo dolorido, com a sensação de que não dormiu. Então, o sono é importantíssimo. Inclusive, eu tenho determinados aplicativos que eu peço para o pessoal baixar para monitorar o sono dela, entendeu? Para ver a qualidade do sono. Não é você deitar na cama e dormir 10 horas, não. É a qualidade do sono que você tem, tá? A atividade física, outra forma... Libera dopamina, serotonina e endorfina. Você precisa da atividade física para isso. Que é o que a droga liberava na época que a pessoa usava droga. Exatamente. Ela tem que fazer esporte físico. Exatamente, para poder compensar isso daí. Então, sono, a questão da atividade física, e uma coisa que você não colocou, que eu colocaria, que é a questão da atividade sexual. Isso. Na medicina chinesa... Sexo. Não sexo, mas a ejaculação para o homem é a maior fonte de perda de essência. Então, tem gente que se masturba 3, 4 vezes por dia. Machuca até o órgão, de tanto que se masturba. Enfim, não tem como alguém que se masturba
4, 5 vezes por dia, manter um equilíbrio químico, energético, não tem como, entendeu? Perde a fertilidade. Toda vez que você vai fazer sexo, né, o brasileiro é muito ativo sexualmente, Sim. no nordestino, então nem se fala. Sim. Então ele faz sexo todo dia e fala, doutor, na hora do almoço eu dei 2, dei 3. Dei 2, dei 3, significa que ele ejaculou 2, 3 vezes, entendeu? Está totalmente deficiente. Então, se não controlar essa questão química, Perde a fertilidade. vai perder a potência orgástica, vai perder o que na medicina a gente chama de essência, né? A Jing. A Jing é a energia original, não é aquela que renova, não. Como a bateria do carro que você vai gastando e vai recarregando. Né? Na atividade sexual, quando você ejacula, você vai perdendo essa essência celestial. Entendi. Então, na época que eu era muito jovem mesmo, eu fazia sexo 3, 4 vezes por dia, mas eu só finalizava uma vez a cada semana, a cada 10 dias, entendeu? Por isso eu consegui manter também uma estrutura mais equilibrada. O curso. Inclusive, eu estou finalizando um curso aí sobre essa questão do sexo tântrico, de como você aprender a administrar isso, porque você deve ter muitos casos assim também, com certeza vai ter, de jovens, adolescentes com problemas sexuais, impulsão, de ejaculação precoce, né, de problema de ereção, né, sem contar das perversões todas. Como que é esse curso aí? É um trabalho que a gente desenvolveu orientando com relação a explicar como funciona toda essa questão, tá? Fisiológica, emocional, energética, e você aprender a lidar com isso, você aprender a administrar essa sua energia sexual, aprender a administrar a sua própria vida sexual, porque infelizmente hoje em dia, regra geral, os homens mais jovens mesmo, você vê eles, a parte isso não é ensinado. É terrível. Eles não conhecem nem a própria anatomia, nem de si, nem da própria companheira. Então, assim, existe uma insatisfação muito grande. É muito comum. Teve até um caso há pouco tempo que chegou um casal lá, jovens ainda, 20 e poucos anos de idade, e eu questionando sobre a vida sexual dele, falei, como é que está a sua vida sexual? Ele falou, não, está normal, não sei o quê, 3 vezes na semana. Eu falei, bom, você está casado há 5 meses, 3 vezes na semana, tá pouco. E como você está com sua mão gelada e fria desse jeito, né? Tem alguma coisa errada nessa história. Ou você tem uma namorada por fora, que você está saindo com ela todos os dias, ou você está se masturbando todos os dias, entendeu? Sim. Com certeza. E a mulher, como é que tá? Você tem orgasmo toda vez que você tem relação? Não, a última vez foi há 8 meses atrás. Você está casado há 5 meses, a última orgasmo foi há 8 meses atrás, como é que é isso? Então, assim, essa questão... Pessoalmente, meu Deus. Mente o tempo inteiro, só que mentir para mim está muito difícil, tá? E aí, isso vai atrapalhar muito a vida da pessoa, lógico que vai. Uma mulher que está insatisfeita sexualmente, um homem que tem determinadas perversões, ou muito comum hoje em dia, né, pessoas viciadas em pornografia, por exemplo. Eu tenho um paciente que se masturba 4 vezes por dia, toda vez que vai tomar banho, ele se masturba. Aí vê pornografia. A droga com a sexualidade também é complicado também. Mas aí junta as duas coisas, Sandro, porque quanto mais deficiente você está, mais vulnerável você vai estar a todas essas situações aí, de uso de droga, de bebida, enfim, é um conjunto, não tem como você dissociar físico, mental, emocional, espiritual. É isso aí. Mas eu adorei falar com você aqui, foi um prazer, a gente ficou aqui horas e horas, hein? Se deixasse, a gente ficava mais tempo. Sandro, com certeza, tá? O pessoal que assistiu a gente, com certeza, a gente, de alguma forma, contribuiu. Contribuiu. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão aqui. Missão, combatemos um bom combate. Valeu, pessoal.